Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos o verbete 1000, que é o Banco de Leite Humano, que é o setor hospitalar onde se armazena leite humano para uso de bebês carentes, mas pode ser também particular ou mantido pela mãe fora dos seios. Agora, então vamos entender. A abordagem somática, a absorção energética simpática, a análise somática, a antifisiologia, a assistência primária, a bioenergética, a biologia humana, a catástrofe somática, o ato da doação, a puericultura, a qualidade do leite humano, a sexo somático. Nós temos aí uma série de logias e falamos também sobre o leite humano é importante por dois fatos. Proteção, proteger os bebês contra as doenças infecciosas. Qualidade, é de melhor qualidade se comparado ao leite artificial. Desde que a mãe seja sadia, tudo é possível. É dos princípios ou elixires da manutenção da própria vida. O Banco de Leite Humano será sempre instituição assistencial de alto valor a ser sustentada por todas as pessoas, notadamente mulheres, conscientes da interassistencialidade. Você já teve relação mais direta com algum banco de leite humano? Como interpreta tal instituição assistencial? Eu quero dizer para vocês que esse verbete 1000 tem 4 páginas, 34 logias e 6 máximos. Agora, eu quero também falar para vocês o seguinte. Essa peça bonita que está aqui, ó, bem aerodinâmica, diferente, é muito interessante isso aqui. Isso aqui é a Láurea, que foi concedida a Malu Balona, devido ao trabalho sim do estrangeiro, pela, vamos dizer, o prêmio de contribuição científica para a conscienciologia. Isso é da IAC. Quem quiser ver, pode pegar. Não tem nada. Está aqui só para ver. Mas olha, é uma beleza. Isso é o prêmio que a Malu ganhou pela contribuição científica à conscienciologia. Agora, eu queria falar para vocês o seguinte. A numerologia evolutiva significa, acima de tudo, interassistência sincrônica multidimensional de acordo com a central estatística da fraternidade. A recente manifestação é hoje. O verbete 1000 da enciclopédia coincide com 1111 verbetes prontos que eu tenho. Vocês estão entendendo o negócio do 11? Ah, que coisa estranha. Eu não tratei isso, eu não fiz coincidir isso. Hoje eu terminei o verbete 1111. 1111. Você está entendendo? Não é esquisito? Outra coisa. Como é 1000, eu tenho 111 verbetes na frente. Vocês estão entendendo as coincidências, como é que são? São essas bobaginhas que eu estou falando. Isso aí são essas bobaginhas. A hora que aquilo fica um acúmulo, vira um bobajão. Faz a pessoa começar a pensar seriamente no que é numerologia técnica. E são das pequeninas coisas que vão manifestando o destino da pessoa. Agora, minha vida sempre foi assim. Como nós tocamos nesse assunto, eu queria chamar a atenção para isso. A coisa interessante aqui, ó, a coincidência dos 311 aqui o tempo todo. Agora, outra coisa. Existe aquela pessoa que chegou para mim e está contando o que se passou, uma mulher. Então eu virei para ela e falei assim, vem cá, mas nessa hora você tinha que fazer o EV. Ela virou para mim com a maior cara de pau, com a maior inocência, maior ingenuidade e disse, Valdo, eu não podia fazer isso. Eu estava toda maquiada e preparada lá para receber o povo. Se eu fosse fazer, eu ia transpirar, minha maquiagem ia ficar toda alterada. O EV me altera toda. Então, vocês veem que a gente tem que ter paciência, né? Principalmente com mulher maquiada. Tá certo? Essa não é terrível? Há muito tempo que eu não escuto uma dessa. Tá certo?
Agora, outra coisa, aqui, ó, Consim Cobaia Voluntária. Eles fizeram agora recentemente, foi um êxito. Teve um total de consins presentes, 48 pessoas para estudar o processo aí da Unicim com a Conscius. E tem mais agora esse trabalho. Esse próximo agora é no dia 1 e 2 de novembro próximo. Vale a pena você estudar aqui, ó, que esse aqui é o trabalho da Conscius. Agora, junto com esse trabalho, a última vez agora, a Unicim trabalhou junto. E a turma está muito, vamos dizer, dedicada a esse trabalho. Uma outra coisa, aqui ó, nós temos uma cópia do Semanário de lo Insólito, que é o que eu falei que não tinha acento, realmente não tem. Agora, a explicação que se dá, inclusive a Laura reconheceu aí, que isso aqui é no México, e havia uma lei em espanhol que era o seguinte, quando todas as letras estão em maiúscula, e são letras tipo garrafais, não tem acento em espanhol. Mas isso é uma lei antiga. Nem sempre funciona em certos lugares. Agora, lá no México funciona. O negócio está aqui. De modo que o título insólito realmente não tem acento, como nós falamos. Eu estava certo. Agora, aqui outra coisa. Isso aqui... Isso é apenas uma chefe, porque as revistas ainda não chegaram. Isso é a revista do jornal O Globo de domingo, do dia de hoje. A coincidência dos 1000 verbetes, né? Aquele rapaz que esteve aqui, junto com o fotógrafo, e vocês devem se lembrar que ele passou aqui vários dias, fez entrevista, pesquisou todo mundo, participou de uma série de condições. O nome dele é Miguel Conde, lembra do repórter do Globo? E veio com ele também o Maicon Amoroso, que era o fotógrafo que fotografou tudo aqui, um monte de situações. Agora, então, saiu a reportagem na revista que está sendo dada a público hoje, do Bairro do Saber, que é aqui, ó, o processo da Cognox. É uma big de uma reportagem, quem quiser ver, tem aí uma cópia que estava lá, está lá com alguém ali, para ver. As revistas não chegaram, isso aqui foram os xerox que eles mandaram aqui para nós, lá do Rio. Agora, de modo geral, a minha apreciação da reportagem, ela de modo geral até que é muito boa, bem clara, o rapaz fez muita força para entender tudo aí. Aqui, ó, se quiser fazer alguma apreciação, tem umas 6 coisinhas só que é tolice. Por exemplo, o laênio, nós está larênio, coisas assim, suaves, que não tem nada demais. Ele chama também que aqui é uma meca no sul do país. Então ele chama isso aqui como se fosse uma meca. Então ele chama larênio lorche, e tem um S no meio. Isso é para complicar, você sabe, o lorche, todo mundo mexe com ele, possivelmente, né? Tinha que sair alguma coisa, não tinha outro jeito. Agora, outra coisa, ele fala aqui que eu sou o criador de uma doutrina dentro da situação. Sabe aquela velha história. Outra coisa que tem o errinho, que o centro tertuliário, tem até a foto tertuliária, tudo aqui, ó, é para 300 pessoas. Na verdade não é, né? É para 362 sentadas. Fora, se quiser colocar uma cadeira, tem mais de 400. Então, isso aí também ele não pegou bem. Outra coisa, aqui está falando que eu fui presidente da Federação Espírita Brasileira. Não fui. Eles me convidaram, o Vantuil de Freitas me convidou para me preparar para trabalhar depois da diretoria e ser o presidente. Eu não admiti, eu não aceitei. Essa eu não entrei. Foi minha omissão, sabe, para subir, superavitária. Agora, outra coisa, ele está falando aqui que eu psicografei aqui, ó, 17 livros com Chico, é verdade. E que depois eu psicografei mais 26, não é bem assim. Além dos 17, eu publiquei ainda mais 9. Ao todo são 26 livros. Aí tem um errozinho. Agora, outra coisa também é que ele chama aqui lá pelas tantas, ele fala assim, ex-espírita, Valdo, o chefe da coisa. Quer dizer, nós somos uma coisa para ele. É o jeito que ele chamou aqui para chamar a atenção de alguma coisa, né? É o jeito, não é processo de repórter, né? Agora, de modo geral, nós não podemos falar nada, que a reportagem está bem feita, de tudo aí, a maioria das coisas estão perfeitas,
Ele mostrou muitos aspectos nossos, inclusive, olha só, o Centro de Autoestudo da Conscienciologia. Bem claro. Aqui aparece de costa ali, eu estou vendo que tem o Everton, que está aqui, ó, a turma assistindo aula. Tem aqui o que eu estou escrevendo aqui, ele está falando sobre a enciclopédia. Tem o Loche falando. E outra coisa, pela primeira vez está saindo aqui, o projeto de Niemeyer para o mega complexo cultural holoteca, que custará mais de 20 milhões de reais. Tudo isso é verdade. Agora, então, está aqui. E pela primeira vez, então, apareceu aqui, ó, uma pequena demonstração da planta baixa de situação, ou o primeiro projeto, né, a ilustração do projeto do mega complexo que nós vamos fazer. Existe uma foto também da Leia dos Gênios da Humanidade. Existe o acervo de miniaturoteca. Existe a conquilhoteca, que são as conchas. E existe também os recortes de jornais e revistas aqui, ó, com a big de uma foto sobre o assunto. De modo que valeu a pena, o rapaz foi fidedigno na maioria das coisas e ele reconheceu a realidade que nós temos aqui. Agora, nós não estamos brincando em serviço quando a gente atende aqui 542 pessoas. De modo que vamos enfrentar essa realidade daqui para frente com o nosso serviço. Agora, ó, eu hoje estava aí vendo essas coisas quando aconteceu um negócio comigo em 1967. E eu lembrei disso hoje. Quando eu montei meu consultório em Copacabana, que eu trouxe uma coisa nova para a América Latina, a coisa deslanchou quando veio o Globo e fez uma reportagem de página inteira sobre o meu consultório e o meu trabalho. Eu depois não tive mais mãos a medir de tanta gente que estava atrás de mim. Foi um problemão. Esse trabalho, ou esse serviço, eu não sei se eu devia de agradecer ou dar contra. Eu devi ao Globo. Agora, eu estou vendo que na hora que ele fez essa reportagem vai dar trabalho para nós. Isso aqui vai aumentar mais gente. Rio de Janeiro está mostrando a realidade nossa, em Foz. Tem um monte de gente, inclusive amigos meus, que agora estão deixando o Rio, estão com medo de ficar lá, porque, olha, o que aparece nos jornais não é tudo que está acontecendo no Rio, não. A situação é pior do que isso. Você também já viu isso lá, né, Renzo? É muita gente que está por dentro que está falando isso aí. Já me falaram, já me notificaram, me informaram a respeito do assunto. Então, muita gente disso aí possivelmente vai mexer com esse povo devido a essa reportagem, com a situação toda que tem. Ele aí está explicando tudo, como é que é o nosso processo aqui nesse bairro todo, que as pessoas são dedicadas para morar, para pesquisar, para estudar, para fazer curso. Ele explicou tudo, a nossa realidade. Isso aí possivelmente vai pegar uma opção de gente. Ele explica o processo nosso da filmagem e a passagem da comunicação das informações através do online aqui, ó, das tertúlias. Ele está explicando tudo a reportagem. Como o Globo é muito lido, vocês já viram, é bem possível que vai dar alguma coisa. Eu lembrei da minha reportagem sobre o meu consultório. Que depois daquilo, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu evitei de sair mais na média, na mídia da ocasião, você está entendendo? Porque eu fui em tudo quanto foi programa de televisão. Mas porque eles pressionavam, os próprios colegas meus queriam que eu fosse. Mas depois eu parei com isso, que eu não aguentava mais. É tanto que 2 anos e tanto depois eu fechei meu consultório, que eu não aguentava tanta gente. Aí tiveram colegas meus que vieram, Valdo, você podia fazer um hospital, vamos fazer uma clínica, um negócio maior. Eu falei, não, eu não posso cuidar disso. O meu trabalho é outro, eu tenho que estudar o processo da consciência, eu não posso estar dedicando à medicina. Veja, eu dediquei a medicina clínica gratuita no interior de propósito. Fiz assistência toda antes de começar a fazer a parte profissional. Então o que eu vejo hoje é isso. Sei lá se não vai acontecer aquela rebordosa do povo tudo em cima da gente aí de uma hora para outra por causa dessa reportagem. Eu estou só lembrando que essas coisas aconteceram, eu estava lembrando disso hoje, em 1967. Fazem aí mais de 40 anos.
entende? Que eu vi essas coisas na Globo. No Globo eles fizeram uma reportagem com tudo quanto é questionário eu respondi. E colocaram uma big foto minha de jaleco, tudo dentro do consultório. Aquilo atraiu um monte de gente, foi uma loucura até do exterior. Agora, gente, de modo geral, nós temos isso aí e eu já tenho aqui umas perguntas. Qual o método contraceptivo que se deve usar caso a mulher não se dê com anticoncepcional e a camisinha é um risco? Olha, a camisinha geralmente não é risco, não. Eles exageram demais isso aí. A camisinha, quando eu começava a estudar e dava meu curso, a base também era na base de 98% de segurança. Desde que a pessoa não use outra vez. Aquela loucura que tem. Vocês sabem que uma vez, eu, ainda em Uberaba, fui visitar uma pessoa que estava doente na casa lá de uma pessoa. Veja bem, a mulher era acadêmica de medicina e o rapaz era acadêmico de odontologia. Na hora que eu fui atender a pessoa que estava lá dentro, que fui entrando na porta, tinha na passagem assim, na área de serviço, um arame estendido, cheio de camisinha de pendurado. Agora eu falei assim, tá danado isso aí. Se tem médico e tem acadêmica de odontologia e eles estão usando isso, pensa bem como é que não é o resto. Como é? Por isso que essas camisinhas estouram, etc. Se a camisinha é usada uma vez, a marca é boa, não foi conservada num lugar com muito calor ou alterada devido, ela funciona, isso é besteira. A gente tem que confiar nisso. Durante anos eu trabalhei com isso, nunca vi no povo que eu trabalhei qualquer coisa que tivesse estourado a camisinha. Agora é lógico, se as pessoas não sabem usar isso, está danado. Eu sempre falava que camisinha é um negócio que precisa ter um curso. E outra coisa, curso para o homem e para a mulher, não é só para o homem não. Entendeu? Que é uma coisa importante para fazer, como anticoncepcional. Agora, o método contraceptivo aí, se não funcionar por aí, tem que olhar os outros que tem, e a mulher tem que estudar isso com muita calma, com jeito. Por exemplo, no meus cursos lá de sexomática, uma das coisas que eu indicava muito para os homens é o seguinte, pelo temperamento da sua mulher, quem deve dar a pílula anticoncepcional para ela é você. Vocês estão entendendo isso ou não? Porque a mulher, ela fica transtornada, com emoção, milhão de coisas, desmaia ali na frente de tanta emoção. Agora, o homem tem que conservar a cabeça acima do pescoço e pensar seriamente. E dar a pílula na hora certa para ela. Então, o maridinho, às vezes, é o melhor para dar a pílula para a mulher. Vocês não vão ver o povo falando por isso aí, não. Aí eu falei isso, 15 anos eu dei curso sobre sexo somático. Além de Foz do Iguaçu, poderia citar e comentar as demais chacras do planeta Terra? Olha, tem uma porção em alguns lugares que eu conheço. Um deles, sério, por exemplo, que é um chakra local, é no Covent Garden, em Londres. Lá no Museu Rodoviário. O museu, e lá no caso não era bem rodoviário, é mais ferroviário. Mas agora vale a pena ir lá e ver perto da maior e mais antiga locomotiva que havia, lá tem um chakra local. A pessoa chega lá e recebe aquele banho de energia que é uma loucura. Tem gente que eu indicava até para passar uma temporada lá, ficar 1 hora lá dentro para melhorar. Isso tinha que pagar para entrar, porque lá é um museu ferroviário. Eu estou dando um exemplo. Agora, existem outros lugares que tem. Por exemplo, um dos lugares que tem muita energia é onde eu comprei o terreno e depois eu vendi lá em Itacoatiara, entre Niterói, propriamente dito, e Maricá. Lá é um local que era da Marinha, fechado, alto mar, tem um mar violento no lugar e tem uma prainha menor. Agora, o ambiente lá é de muita energia. E lá é o seguinte, muita gente que mexe com o processo de energia descobriu isso. Quando eu fui para lá, havia 7 centros de processo parapsíquico dentro da área. E aquela área lá tem no máximo, pelo menos na ocasião, 300 casas. E tinha 7
Por aí vocês veem que praticamente lá dentro tinha 2 a 3% das casas tinha processo de problema parapsíquico positivo de assistência. Então é um lugar também de muita energia. Agora, a chácara da terra, tem muito lugar por aí que é falso, é pseudo, é um engano. Pode ter muita vista bonita, landscape, todo o processo assim de paisagem, mas o ambiente não é bom. Precisa ter cuidado com os spots turísticos, os locais que a pessoa vai. Então, isso tudo aí tem que ser examinado com calma, com o tempo. Agora, podemos mandar sugestão de verbete? Se podemos, como fazê-lo? Manda. Se a pessoa sabe acessar aqui, deve saber como mandar, né? Não é possível, tem tanto dado lá, é só olhar, né? Olha no seu computador, ou seja, no seu monitor do computador. O povo fala só computador, mas é monitor que a gente tinha que falar, né? O certo é isso. Agora, gente, você já recebeu a listagem? Eu estou aqui com a listagem dos 20 neoverbetes, de 1001 a 1020. Hoje, quando acabar o dia, vocês esqueçam os 1000, porque agora nós estamos caminhando com os 2000. Vocês se preparam. E hoje vocês têm 20 para escolher. Eu não vou fazer nenhuma observação, porque senão vou influir na eleição. E eu não posso fazer isso. Valdo, só informar que eles foram colocados agora online, a partir deste momento que a pessoa pode já votar neles. Então pode. Então pode começar a votar. Tem 20 para escolher. Eu acho que aí a maioria vai entender o que está escrito aí, né? Se não entender, vai chegar perto. Alguma coisa vai dar. Agora, gente, voltando então ao banco de leite humano, eu quero dizer para vocês que esse assunto, eu fico muito feliz de falar sobre ele. Por quê? É o que me salvou minha vida. A minha mãe, você sabe, foi um parto laborioso e a minha cabeça se rachou toda na hora que eu nasci, porque fui tirado, não foi a fórceps, foi a turquês. E aquilo era tudo gente que era entendido da história, e a minha mãe fazia exatamente 11 anos que não tinha filho. Então, você sabe, aquilo hipotrofia tudo, as máquinas não funcionam, os aparelhos, então, pioram. E aquilo, então, criou um problema no meu nascimento. Eu, então, chorei desde que eu nasci, porque está com a cabeça rachada. Qualquer coisa que mexesse, eu acho que doía, o menino gritava, né? Agora, lá pelas tantas, eu tive uma pneumonia dupla. E a minha mãe acabou o leite. Aí arranjaram uma senhora que era fora de série, que tinha uma opção de filhos, com aquele, sabe como é que é, seio lá de italiana, aqueles enormes. O nome dela era Dona Iaiá. A Dona Iaiá salvou a minha vida. Eu era sempre reconhecido a ela, era amigos e colegas dos filhos dela, todos eles, é como se fosse meio irmão meu. Está entendendo? Então, isso foi devido ao leite humano da Dona Iaiá, que eu estou vivo. Então, ela foi aquilo que se chamava ama de leite. É uma ama, entendeu? Vamos dizer, uma leiteria específica, extra, além da maternidade. Agora, isso me salvou a vida. Eu não posso esquecer disso nunca. A minha mãe sempre falava, você tem que ir lá, vai lá e cumprimentar a Dona Iaiá. Vai lá para ver como é que ela está, porque ela é uma segunda mãe para você. Isso é a minha mãe que falava. Porque com ela eu recuperei os processos todos da cabeça, que eu tive a amamentação com ela meses, para poder sair do negócio. Pneumonia dupla. E hoje em dia, o próprio Pedro examina aí meus pulmões, não tem nada, está tudo limpo. Agora como? Com pneumonia dupla, logo que você nasce, você sabe que isso aí é uma das coisas que todo mundo que é de medicina sabe que o negócio é terrível, as consequências, o hélico, não é um processo sério. E foi o leite da Dona Iaiá. E quer dizer, essa dona devia ser. Agora, olha, era uma mãe fora de série. Sabe aquelas donas do Fellini? Aquelas que tem uma jaca de cada lado? Ela era isso, uma mulher forte, grande, firme. A Dona Iaiá. Foi o que me salvou. De modo que banco de leite humano é uma coisa séria. Veja bem, minha terra, naquela ocasião, devia ter uns 5.000 habitantes só, nem isso. E outra coisa, não tinha médico, não tinha advogado, não tinha hospital.
Não tinha nada disso. O negócio é muito primitivo. Agora, ela foi o meu banco de leite humano. Vocês estão entendendo? Hoje não, já tem o banco de leite, já tem essas coisas todas. Tudo mudou. Houve uma melhoria enorme, houve um progresso, uma evolução dentro dos hábitos e costumes nossos. A própria ciência, a medicina melhorou demais. Hoje, a minha terra lá mesmo já não tem mais 5 mil habitantes. A última vez que eu estive lá, já tinha 45 mil habitantes. Tem hospital, tem médico, tem tudo, tem escola, tem um monte de condições. Naquela ocasião só tinha um grupo escolar, que aquilo era feito pelo governo estadual. Hoje não é mais assim, já tem até outros cursos, tudo mais sério. De modo que viva o banco de leite humano. Isso é uma coisa séria. E essas coisas hoje já tem muitos bancos. O Brasil tinha pouca coisa nesse sentido. Mas dessas últimas 2 décadas, a coisa cresceu mais. E em matéria de assistência, isso é muito sério. Quem quiser ver o que é que tem sobre o banco de leite humano, é bom ver a bibliografia específica, que tem 15 fontes especificando aí determinados dados sobre esse assunto. Vale a pena ver esse processo, que tem interesse para os bebês e para as mamães. Ovaldo, você falando isso, eu lembrei que a minha avó, a mãe do meu pai, nasceu na Espanha, na Sierra de Granada, né? Naquela época eles morriam de fome, não tinha nada. E aí a minha avó resolveu ela se ganhar a vida fazendo de nodriça. Ela amamantava os filhos de todas as mulheres que nasciam. Agora eu me pergunto assim, onde que a pessoa tira força naquela época, sem comida, sem nada, para conseguir fazer um trabalho assim? A primeira coisa aí é a maternagem. Tem mulher que é mãe desde que nasceu até que morre. Ela é sempre mãe. Tem tendência para isso. Agora, você pensou quantas vidas ela não foi reprodutriz? Quantas vidas ela não reproduziu os outros? Quer dizer, que ela não foi nutriz e não reproduziu? Então, isso aí é um caso sério. E é a consciência, né? Mas o engraçado é que ela só teve 2 filhos. Na época, as mulheres tinham 14 no mínimo, né? Ela só teve 2, mas ela conseguia amamantar o tempo todo. Como é que uma pessoa consegue fazer isso? Isso é por causa da alimentação e o processo da prolactina aí. Se a mulher tem aquilo bem arrumado, os hormônios funcionam o tempo todo. E outra coisa, o que é que eu já falei aqui? São as funções que mantêm os órgãos. Se aquilo funciona, vai funcionando. Sai de baixo. Não tem jeito. Tudo é assim. Agora, sexo é assim, o leite é assim, a cabeça é assim. Por exemplo, quanto mais a gente trabalhar intelectualmente, estudando, pesquisando, mais lucidez você vai ter. Hoje em dia estão recomendando, quando uma família, por exemplo, tem gente que tem Alzheimer, que é a demência senil, eles falam com a pessoa, é bom você começar a fazer palavra cruzada, escrever as coisas, ler bastante, arranjar um laptop para trabalhar com a sua intelectualidade. Isso vai evitar que você entre na Alzheimer. Isso já está provado hoje por A mais B. Agora veja, eu lá no interior, eu vi muita gente de Alzheimer. E todo mundo chama, não, isso aí é caducidade. A pessoa está caduca, é senil, entende? Então, isso havia muito comum no interior, porque o povo não estudava. Você veja, as escolas eram raras, era muito difícil. O Brasil era muito atrasado. Isso eu estou falando, gente, é na década de 30. Isso tem mais de 70 anos, quase uns 80 anos. A população da Europa, de idosos, a maioria tem Alzheimer, precisamente. Pois é, até hoje. Por quê? É muita gente que gosta de plantar as coisas, gosta de cuidar da natureza. Mas não tem aspecto intelectual. Não. Segue tudo aquele ritmo e a tradição local. É a lei do mínimo esforço. Pois é. Isso aí é um problema. É um problemão. Agora, hoje, nós temos que trabalhar para isso, que a vida moderna já criou um ambiente que não tem jeito da pessoa não se dedicar ao intelecto. Ela tem que trabalhar com isso. Todo mundo que for trabalhar apenas com o corpo vai morrer mais cedo. Pode esperar. Vai ter dessoma prematura. Isso é regra. Não tem jeito. Tem que trabalhar a cabeça e o corpo. Mens sana, in corpore sano. Quer dizer, tanto a mente quanto o corpo. Tem que trabalhar tudo. Músculo e neurônio. Não tem outro jeito. Agora, eu falo isso desde a década lá de 50. Entende? O negócio é sério, é por aí. E outra coisa, por que isso também aumentou? Por causa da tecnologia. Claro.
O problema da comunicação. A vida hoje, eles já calcularam que são milhares de estímulos a mais que a pessoa recebe em comparação com 1940, por exemplo, 1950. São milhares de estímulos diários. Gente, olha só. Só o que eu falei aqui para vocês já pensaram o tanto de estímulo que eu já falei? Só essas informações que eu dei? Antigamente, as coisas eram tudo picotada, pequenininha, superficial. Uma pessoa ia fazer uma comemoração, por exemplo, numa escola, num grupo, era uma coisa tudo superficiais, tão pequenininho. Falava em amendoim, o dia da árvore. Era um negócio só isso. Hoje não. Nós estamos falando aqui um monte de condições, tudo ao mesmo tempo. Cada título, ou cada índice, ou cada tema que eu abordo, aquilo abre um leque enorme. Ó, eu falei aqui sobre cosmograma, os recortes de jornais e revistas. Já pensou? Só isso é um mundo. E outra coisa, veja o tanto de coisa escrita que nós temos na nossa frente. Junto da gente. Como é que fica? Outra coisa, a Malo ganhou isso aqui por causa do intelecto. Vamos entender isso, é coisa muito séria. Outra coisa, para aqueles que têm problema, por causa disso não, tem aqui, ó, uma lupa com luz, para ver se clareia mais a cabeça e o olho. Tá claro? Mas, de modo geral, é isso. Como é que nós ficamos, então, com os bancos, o banco de leite humano? Escuta, Everton, você trouxe mais alguma cópia? Você pode dar uma cópia dessa para o professor Jaime? Onde é que estão as cópias? Essas aí são minhas, tá? Depois você me dá, tá certo? Uma é para o professor Jaime, que ele vai estudar o processo aí do latinismo. Mas então, o que tu mandas? Vamos lá, Val. Aqui na 79, na hiperacuidade, você fala do aleitamento cruzado, que vai ajudar na suplementação do bebê. Como é que... Oh, desculpa. Como é que... A hiperacuidade. O aleitamento cruzado, quando o recém-nascido recebe o leite humano de duas mulheres, a mãe e a ama de leite, sadias, para melhorar o estado geral e predispor a superdotação consciencial do bebê. Isso. Às vezes dá isso. Agora, eu, como chorei demais, eu fiquei maduro antes do tempo. Para oxigenação, né? Agora, esse processo foi a dona Yaya, entende? Ela que me ajudou a sobreviver. Isso, então, me colocou mais. Foi por isso que a minha mãe falou, esse menino eu tenho que cuidar dele, porque ele ficou maduro mais cedo. Eu estava alguns anos na frente dos outros. Devia ter chorado demais. Quando você chora, aumenta a circulação cerebral. Aumentando a circulação e o processo todo aí, dessa condição, você pensa mais. A criança cresce mais depressa. O cérebro começa a funcionar mais cedo. Então, o meu problema sempre foi a cabeça por causa disso. Eu tive que começar a funcionar com a cabeça mais cedo. Você está entendendo? Entendi. Mas esse cruzamento que você fala, esse amamentamento... Isso aí não sou eu. Eles já criaram isso, que é o aleitamento cruzado. É o que eu recebi. Entendi. Ele, às vezes, é importante. Você sabe que tudo que mistura raça, desde que tenha saúde, aquilo implementa a inteligência da pessoa. Você sabe, por exemplo, um mulato, que é a mistura de duas raças, ele tem uma tendência de ser mais inteligente que aqueles que não são. Dentro da família e da situação toda dele, um mulato. Entendi. Isso aí todo mundo sabe disso em matéria de eugenia. Hoje em dia, o nome disso, vocês sabem, é biotecnologia. Então, o cruzamento cruzado é a mesma coisa também da raça cruzada. Entendi. Nós não podemos, por exemplo, se ficar uma raça só, ou os parentes só, casando uns com os outros, tudo fica doido daí a pouco. Vai ficar bicho, vira animal, vegetal. Agora, se começou a misturar as raças, então você veja, a biologia foi feita de tal maneira que tem que ter uma fraternidade no duro, no tapa, forçada. Se ficar tudo dentro de casa, cria um problemão. Então, por exemplo, incesto. É um crime, mas também é uma loucura, é patologia. Aquilo cria, torra tudo. A maioria fica meio passado, imbecil, você está entendendo? Debilóide. Isso cria. No Brasil existe uma comunidade assim, que eles já encontraram uma série de pessoas, você sabe, retardada, né? Você sabe disso? Eu não sabia. Tem. No Espírito Santo. Eu já estudaram muito o processo. Que é muita gente, que é tudo parente uns dos outros. Começa a casar tudo entre parentes,
Daí a pouco degringola tudo, piora tudo. Do primo com primo, né? Daí a pouco os cachorros estão mais inteligentes que o povo. Isso aí é que é o problema, é o que o povo falava lá. Cachorro mais inteligente que o dono. Isso aí é um problema. Quando começa esse nível, precisa abrir o olho. Entendi. Tá certo? Beleza. Mas, gente, de modo geral, então vocês entenderam, né? Ele lembrou bem aí que é aleitamento cruzado, que é o que eu recebi lá, que eu estava falando, pronto, a situação. Agora aqui, ó, na questão da bibliografia, tem uns temas que às vezes vale a pena também a pessoa pensar. Banco de leite estimula a amamentação de bebês. Doação de 3.000 litros ano de leite humano salva bebês. Maternidade Salvador terá banco de leite. Atividades marcam a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Banco de leite do Hospital das Clínicas é destaque no Brasil. Agora, leite materno protege bebês contra as doenças infecciosas. Remédios não contaminam leite materno. A campanha Banco de Leite. Banco de leite do Hospital das Clínicas necessita de doações. Agora, leite infectado mata bebês. Isso é leite, de modo geral, leite artificial. Agora, doadora de leite vira símbolo da campanha. Bombeiros Amigos do Peito. Vocês chegaram a ver essa campanha, foi um êxito. E isso aí repercutiu no Brasil inteiro, que eram os bombeiros amigos do peito. Eles mesmos promoveram o processo das amas de leite, com o negócio de doar o leite humano. Agora, leite materno de fumante pode intoxicar. Agora, não troque o leite materno. Bebê até 6 meses, amamentação no peito, como armazenar o alimento. Banco de leite particular. Banco de leite particular. Existe o banco de leite individual. Banco de leite pessoal. Então é um sério. Bombeiros trabalham em coleta de leite. Bombeiros amigos do peito. De modo que, amigos do peito, lembrem-se disso, viva os bombeiros. Mas olha, o que você manda, Will? Eu fiquei um pouco curioso em relação ao processo assistencial. Como que ocorre, nesse caso, essas amas de leite? Elas têm alguma relação com aquela pessoa que ela está assistindo? Não, a primeira coisa que tem que ver é a consciência da maternagem. Ela é naturalmente materna. Ela é uma mãe. Antes de tudo, ela é uma mãe. Tem fêmea que, antes de tudo, é uma mãe. Tem outras fêmeas que, antes de tudo, é prostituta. Você está entendendo? Tem outras fêmeas que, antes de tudo, são machões. Cada um tem a sua tendência, é o processo de temperamento, é o jeito da consciência, entende? Agora, vamos entender. Essa que é da maternagem, ela já vem sendo mãe há muito tempo. Nesse sentido, então, ela é amiga, ela é assistencial, ela é abnegada, ela é dedicada. Tem um monte de gente assim. Eu, na minha vida, encontrei um monte de gente assim. Tem uma pessoa que eu nunca posso esquecer, que é aquela que eu falei que parecia índia, e ela não era. Ela era uma negra, linda, grandona, e ela teve 22 filhos. Eu tratei dela dos últimos filhos. Entendeu? Agora, ela mesma fazia o parto dela, igual o índio, na beira do rio. Eu atingi os últimos que ela teve, os últimos filhos, com a situação toda. E outra coisa, tinha muita gente viva, poucos morreram. 22 filhos, você pensa bem. Cadela, às vezes, dá 22 cachorrinhos. Agora, ela, durante a vida toda, teve 22 filhos. Gente, isso é um recorde. Eu nunca pude esquecer essa senhora. Agora, eu apresentava aquelas mulheres choronas, toda granfina, que vinha tudo maquiadinha, arrumadinha, começava a chorar, falava assim, vou te apresentar uma pessoa, vem cá. Essa é mulher. Você é uma sombra de mulher. E mostrava as duas. Mas era o jeito. Você sabe, lá em Uberá precisava fazer isso, por causa do processo da educação. Não tinha jeito. Eu vi isso tudo. Agora, essa senhora, eu nunca pude esquecer. Nunca. Ela era fora de série. Eu apresentei ela também para centenas de pessoas. Olha aqui, o que é mulher? A Mulher Maravilha. O Wonder Woman. Aqui. Fora de série.
no caso, essa dona Ianá, né? Iaiá. Ela tinha alguma relação direta com o senhor já de outras Eles vidas ou não? falam, não é isso. Tinha, parece, uma pessoa da família lá que tinha uma coisa com a família também do lado da minha mãe. Tinha alguma relação, entendeu? Eles acharam lá. Você sabe, quando começa a conversar, filha, esse negócio, acaba arranjando parentesco. Você sabe, no meio do interior, o povo tudo lá, português, aquela coisa toda, de base portuguesa, acaba achando parente. Dentro daquele pomar, sempre tem árvore genealógica. Você está entendendo porque acaba aparecendo. Agora, a dona Iaiá era formidável. Ela era fora de série. Os meninos dela, tudo. Era uma família enorme. Ela já tinha uns 7 filhos. Entende? A maioria eram homens. Agora, nunca posso esquecer que havia um filho dela, que era mais ou menos da mesma idade que eu. E foi esse, então, que eu entrei no leite dele. Quer dizer, ele me cedeu a metade do leite. Esse ficou muito amigo meu. Agora, ele tinha o nariz um pouquinho maior do que o irmão, então eles deram o apelido para ele de Narigueta. Aí ele ficava danado com aquilo. Eu nunca pude esquecer o Narigueta. Você sabe, criança, ainda mais no interior lá de Minas, tudo tem apelido. Ô, Narigueta! Pronto, ele vinha. Entende? Aí eu tinha que acalmar o cara. Não, vai com calma, não vai brigar, esquece. Ele também tem nariz, não tem nada. Aí eu começava, né, expor a situação para ver se acalmava. Criança, eu nunca pude esquecer isso. Esse era meu meio-irmão, a dona Iaiá, filho da dona Iaiá. Tá certo? Então, Ludmila. Professor, eu percebi no meu consultório que cerca de mais ou menos 80% das pacientes param de amamentar no primeiro mês. E elas falam que é porque o leite secou. Aí, essa é a conversa. E isso já havia lá no interior de Minas. Se isso é por falta de problema, tempo de maternidade ou se é por assédio. Não, tem várias coisas aí. Primeiro é falta de educação. Mas a gente orienta tudo. Mas não adianta, tem que insistir. Eu sei disso, eu trabalhei no interior há muitos anos. O problema todo é o seguinte: segunda situação séria. Elas querem se preservar porque acham que aquilo piora. Tem que explicar para elas que amamentar melhora a plástica. Mas eu falo isso. Pois é, mas tem que explicar no duro. Vai emagrecer, tem que arranjar, tem que dar um jeito, com o tempo você arranjar vamos dizer, exemplo palpável. Ó, tem a fulana, eu posso mostrar para você ver como é que ela é. Mas a gente pega exemplo da mídia. Pois é, mas agora o problema é fazer a reeducação. Era o meu caso lá em Uberaba, tudo era assim. Você tem que fazer a reeducação até um limite que você suporta, porque vai chegar um ponto que você chegou, não, agora já houve o limite, saturou. Mas tem que insistir, não tem jeito. É a única saída. Agora, é uma pena isso. E outra coisa, elas têm mania também, às vezes é bom você olhar, de dar chupeta, às vezes 3 anos. Então deforma tudo, sabe? Os processos das arcadas, dentária, o menino começa a ter processo no nariz. Eu explico que a amamentação ajuda o queixo a ir para frente, explico tudo, as propriedades do leite, mas não adianta. Agora, uma coisa boa seria fazer, como eu fazia em Uberaba, a impressão de certas fórmulas para dar para a pessoa escrita, com letra grande. Como assim? Para ela levar para casa. Arranja uma folha e escreve. Por que você deve dar amamentação por tantos meses? Expor tudo com letra grande, não pode ser letra pequena, e dá para a pessoa. Eu fazia isso tudo no meu consultório. Entende? Era o jeito. E olha, tinha coisa que eu desisti, né? Por exemplo, eu desisti depois de um certo tempo de estar ensinando a fazer plantação. O dia que eu vi o cara com um cavaquinho em cima da plantação que a gente tinha feito. Então eu falei, não adianta nada. Estava nascendo tudo a cenoura, bonita, tudo. E eu mostrava, levava o povo para ver. Que uma das coisas mais bacanas que tem é você plantar a cenoura e depois ir com as pessoas para ela mesmo puxar a cenoura, ver que está limpinha, passa na água e come. Assim é o natural. É um negócio impressionante isso. A cenoura crua. Você está entendendo? Agora, estudo eu fazia lá. Agora, o dia que eu chego lá, um amigo da plantação, lá na porta da casa do cara, ele encostado assim, ó, com a cadeira assim para trás, na parede, tocando o cavaquinho, em cima dos negócios tudo. Então, assim, eu desisto, né? Não dá mais. Então, a reeducação, antes de mais nada, é que precisa ser feito. O nosso prefeito aí, ó, está com a ideia certa, que ele está trabalhando na reeducação.
Ele quer reeducação e saúde. São as duas coisas que você tem que juntar. Você da saúde tem que fazer a reeducação. A turma da reeducação tem que trabalhar com a turma da saúde. O tempo todo tem que ser isso. É o jeito da gente melhorar a área. Agora, ó, tem muita coisa que já melhorou aqui. Mesmo com o governo do Paulo aí, já andou melhorando muito. Isso aqui era pior quando eu vim para cá, em 95. Muita coisa já melhorou. Tá certo? Obrigada. Agora, é incrível a gente pensar em certas coisas, por exemplo, aqui em Foz, que nós temos tanta facilidade de consumismo, tem tudo à mão, todas as coisas, até do exterior na mão da gente. No entanto, em matéria de processo de educação e problema de saúde, ainda tem muito, peca demais. Devido ao processo ser mais de interior, ser mais rural, essa coisa toda. Em parte é isso, por causa de ser cidade fronteira. Mas então, Rosa. Professor, na página 79, hiperecoidade, já foi perguntado, mas eu queria assim, maiores detalhes sobre a superdotação consciencial, do ponto de vista cortical, o desenvolvimento do nível do cérebro. É o caso do Salles, lá de São Paulo. O Salles era o maior especialista de superdotação no estado de São Paulo, era uma das grandes autoridades disso há algumas dezenas de anos aí para trás. Ele tem livro dele, se você se interessar por isso, depois você procura Salles, lá na holoteca que tem livro dele. Tá. Inclusive tinha livro dele até para mim, etc. Tal. Agora, o que é que se passa? Este doutor Salles era fora de série, ele foi um dos que mais estudaram o processo de superdotação no Brasil, até quando eu estudei isso. Porque esse assunto foi uma das coisas que eu mais estudei na minha vida. Porque isso era indicação que os médicos deram, que eu precisava de estudar isso. Só que tem que não era superdotação. O nome que ele chamava era menino prodígio. Entende? Por exemplo, Janela de Marco, que é aquela menina com 4, 5 anos, era pianista internacional. Nós temos também os dados de tudo isso aí. O Pepino Ariola, que era o nome dele, é outro cara também. Esse aí era até da base lá da Espanha, com outras coisas todas. Então, havia o prodígio infantil, está entendendo? Que era um menino fora de série. Eu examinei isso tudo, um monte de gente, a situação aí para valer. Agora, o doutor Salles, ele gostava muito da teoria. Salles. Agora, o doutor Salles, ele gostava muito da teoria, que não é dele, era de outros que estudaram até na Europa, nos Estados Unidos, que uma boa parte de superdotação é devido a algum processo de parto. Quando um parto é laborioso, aquilo mexe com a cabeça da criança, ela sofre com aquilo, e aquilo então torna a criança desperta, madura mais cedo. Ela amadurece o processo de pensar, raciocinar e se defender mais rápido que a outra criança, o normal dela. Às vezes, alguns anos antes. Você está entendendo isso? Entendi. Agora, o que se passa? Uma boa parte, eu estudei muito com o Salles também, a gente de vez em quando telefonava, via as coisas todas, porque ele se interessava pelo processo de parapsiquismo para ver como é que era isso. O prodígio, por exemplo, do ponto de vista parapsíquico. Por que é que a pessoa eles acham que ele tem uma sensibilidade parapsíquica maior do que o outro? Aquilo também é superdotação. Então ele juntava tudo isso. Agora, no meu caso, ele quis estudar porque queria saber tudo da minha vida, como é que foi meu parto, milhão de coisas. Eu falei assim, eu sei dessa teoria, já vou lhe dizer tudo como é que era. Quando ele falou, tocou nesse assunto, eu mostrei para ele, não, eu tenho os livros disso, já estudei isso, já vi de muito tempo, por causa disso. E outra coisa, você sabe que quem estudou mais superdotação também foram os japoneses. Isso desde a Segunda Guerra Mundial. E uma das pessoas que mais estudaram superdotação foi um psicólogo que ele estudou muito os processos mais sérios da psicometria, que é o psicógrafo e o psicômetra, que é o processo que havia o psicograma. E que depois disso ficou, porque os americanos entraram, cortaram esse negócio, a psicologia colocou isso na história só. Mas a psicografia até hoje ainda é estudada, mas não é bem o que se fazia. Então o que se passa? Todos esses que estudaram o psicógrafo e psicograma, os psicólogos, sabem do processo de superdotação. Entre eles tem os japoneses, tem judeus de Israel, pelo menos na ocasião que eu andei estudando, faz algumas décadas isso. E os Estados Unidos, todos eles eram muito interessados nisso. E também os belgas.
Porque esse meu amigo, por exemplo, um dos lugares que ele estudou foi na Bélgica. Isso desde a Segunda Guerra Mundial. Ele passou o período da Segunda Guerra na Bélgica. Então ele viu tudo, é brasileiro. Depois, quando acabou a guerra, ele veio para o Brasil. Agora, ele estudou o processo de psicograma. Então, ele sabia o que era a situação séria do processo da superdotação. Isso tudo eles levaram em consideração. Agora, o que é que se passa? Raciocínio é só nisso. O arcabouço, a estrutura disso que eu estou lhe falando é só isso. Quando uma criança nasceu e ela teve um trauma no parto, aquilo afeta a cabeça dela de tal maneira que exige que ela fique mais alerta. Ela se desperta. Você esperta a pessoa, ela se desperta na hora. Você está entendendo o que quer dizer? Agora, a criança, se fica assim, ela começa a chorar, tudo melhora. É tanto que tem uma opção de médico que gosta. Ele colhe o ovo, ou seja, colhe a criança, o recém-nascido, vira ele de cabeça para baixo e dá uma batida no traseiro da criança. Para quê? Para que ele comece a respirar. E os pulmões começam a funcionar aqui, ó, dentro dessa nossa atmosfera. Agora, aquilo já é para incentivar a vida que está começando e o fole do corpo que está funcionando. Agora veja, o que acontece com a criança? Uma boa parte das crianças começa a chorar. A hora que bateu, que negócio todo. Começa a vida com choro. É tanto que eles falaram, né, que a melhor vida que existe é aquela que começou com um bom choro. Esse bom choro é porque a criança começou a virar gente. Ela começou a ficar desperta, lúcida. Ela sabe o que se passa, ela amadurece mais rápido. Professor, isso tem a ver também com o aumento das sinapses, porque o fisiatra, o Dr. Francisco Veras, né, que estuda crianças, né, problemas de paralisia, ele também fala sobre isso, que ocorre isso no cérebro, ocorre sinapses maiores, favorecendo... Não, tudo anda mais depressa, o processo todo é esse. Agora, ó, o meu caso foi um caso típico, e o Salles sabia disso. Eu falei, não, o seu caso é um caso típico da tese. Vou procurar esse... Agora, veja, eu não sou uma pessoa superdotada ou um gênio, não tem nada disso. Mas eu tenho uma coisa comigo. Aquele processo do parto e essa situação toda criou uma condição de, vamos dizer, de autossuficiência muito grande em mim. É aquilo que eu falo, eu sou um javali. Eu marco uma coisa, eu faço. A superação, né? Na verdade, você teve que não, você fica com o seu temperamento, você começa a ter confiança no seu pulso. O que é que eu vivo falando? A coisa mais séria que você precisa ter. É a vontade. O que você quer? Qual a intenção? Qual o objetivo? Então é o que eu falo. Aqui, ó, pulso. Nós precisamos ter isso. Agora, ó, esse negócio me deu pulso. E outra coisa, eu era um menino que, dentro da minha condição, era até tímido. Mas eu sabia o que eu queria. Eu escutava tudo e fazia o que eu bem entendia. Você está entendendo como é que é? Agora, minha vida toda tem sido, até hoje, tem sido assim. Nada de brigar com os outros, que não resolve. Procure expor. Não deu certo, cai fora e vai cuidar da sua vida. Normalmente é o que eu tenho ocorre feito isso, né, professor? Quando eu trabalhei com educação especial por uns 20 anos, né? Fui a coordenadora de educação especial. Então, eu trabalhei com superdotação. A criança superdotada, se o professor não souber observar, ele é diagnosticado como criança mentalmente desfavorecida, eu sei né? disso. Então, e outra quer coisa, dizer, não essa é só coisa da isso. timidez, do não é só isso. introspecção, Eles vão né? falar, Entendeu? às vezes, que a pessoa é hiperativa. Vão falar que, às vezes, ele é alterado mesmo, muito maior. Porque, às vezes, a pessoa não quer falar nada, só olha, não fala nada. Eu já vi casos incríveis disso. Você está entendendo? Nas escolas mesmo. Agora, no Rio, eles têm feito muito esforço para examinar o povo nesse sentido. Eu sei porque eu acompanhei alguns casos lá. Tem um caso de uma criança que eles chegaram à conclusão que o menino tinha alguma coisa, devia ser retardado. Então, o que fizeram? Colocaram 6 professores que davam aula para ele para examinar durante uma semana. E fazer comparação com os outros. Depois de uma semana, chamaram lá os responsáveis e falaram para eles, olha, seu menino não é retardado. Pelo contrário, ele é superdotado. Aí deram para ele o departamento de ciência da escola. Viu?
Isso aconteceu em Ipanema. Eu sei que eu estava lá. Ocorre mesmo com o professor desatualizado. que Agora não tem veja, os preparo. professores gostaram da história. Você está entendendo? Porque saiu do buraco para o píncaro. Entende? Da água para o vinho. Mudou toda a condição. Agora, há muita gente implicada com a criança. Entendeu? Agora, ó. Levou no bico todo mundo. Uma semana depois, os 6 professores deram a mesma nota. Não, o menino é superdotado. Por isso que ele é desse jeito. Nós temos que arranjar um ambiente. Aqui não tem ambiente para ele. E ocorre também o caso do desinteresse. Aquilo para ele também, tudo que o professor está passando não interessa agora, mais. Ele começa pior a ficar do desatento. superdotado, Né? seja homem ou seja mulher, eu vou te falar o que é o pior. A hora que junta os 2 fatores. É o taxiquismo. Também. Se o taxiquismo aparece, o negócio piora mais. Parece que eu estou falando assim, por exemplo, ele é taco para expor a situação. Porque às vezes ele pode ser até taco, mas não é bom, ele não é extrovertido. Ele não fala bem, ele tem dificuldade com aquilo. Agora, quando a pessoa é taxica, pensa rápido, se comunica rápido, sai de baixo. Isso é um perigo. Se não tiver o preparo... Uma superdotação piora tudo. Foi o caso do meu irmão, né? Meu irmão até dessomou, ele era superdotado, mas tem a família não de soube superdotado que aproveitar. dessoma mais Ele cedo caiu por nas acidente. drogas, né? Aqui por acidente. E ele foi para as drogas, porque a vida Pois não oferecia. Mas isso é a pra fuga. Ele saiu dos conflitos que ninguém soube expor para ele. Não deram saída para os conflitos dele. Tem muita gente assim. Esse foi o motivo que eu me dediquei ao processo de superdotação. Ó. Sabe ver, eu recebi gente que eles desconfiavam que era superdotado até do exterior, lá em Uberaba, já no movimento espírita. Eu atendi um monte de gente. Outra pergunta, professor. Quais as consequências da criança amamentada com leite bovino? Eu tenho um filho adotado, com 24 horas que eu peguei, e na falta de leite, porque ele não foi gestado por mim, ele teve uma ama de leite, mas por muito pouco tempo ela não quis ficar, e eu depois continuei dando leite bovino. Eu acho ele assim um pouco dispersivo, eu analiso ele assim, eu acho que traz alguma consequência a nível cerebral, não, mas né? às vezes não é só isso, não. Isso aí deve ter outros fatores, eu preciso examinar. E tem que começar a examinar os fatores do parto mesmo. Sabe, da delivrance, como a gente fala. Tem que começar desde o início. Agora tem que ver o período da gestação, como é que foi e tal. Tudo tem a ver com a mãe, né, anterior. Tem, aí tem que examinar. Agora, filho adotado, você sabe, não conheço a mãe, cria foi mais deixado problema. no hospital, Eu né? sei que eu cuidei muito desse processo de adoção, dentro do processo de assistência espírita, cheio disso. Obras, tudo quanto é jeito para criança, tudo a gente tratou de tudo isso. Vamos trabalhar, professor. É por aí, viu? Depois vê o livro do Salles aí, que você vai gostar. Não é livro grande, não, é pequeno, mas bem prático, bem objetivo. Vou procurar tudo sobre superdotação. Essa é a minha área de... Salles com 2 L's, viu? S-E-A-L-L-E-S. Salles. Tá bom, obrigada. Então. Oswaldo, já que tem essa possibilidade de contaminação do leite materno por fumo, por alimentação, que tem algum produto químico, como é que é a seleção? O problema todo é o seguinte, eu acho que quando começa a examinar isso aí, precisa fazer um estudo mais amplo, complexo e profundo. De que modo? Da gestante. O Brasil ainda, em certos lugares, eu não sei como é que é aqui em Foz, que eu estou por fora, eu não tenho essa informação. Mas, por exemplo, como é o nível do processo de gestação nessa área toda nossa de fronteira aqui? De que modo? As mães, por exemplo, saber o que é uma rubéola durante o período de gestação, que é um negócio seríssimo. O que é fumar durante o período de gestação? O que é ficar no lugar que a pessoa não fuma, mas que outros fumam? Aquela mulher que está grávida, numa repartição, que todas as mulheres de ontem estão fumando e ela é grávida lá dentro. Aquilo ali torra a criança que vai nascer. E outra coisa, estuda aquele efeito que eu chamo mediato. Não é o imediato. Então aquilo demora. Quando vem, a pessoa até já esqueceu que aquilo foi a gestação. Uma outra coisa, o cuidado que a gestante tem que ter em matéria de movimento. As mulheres às vezes acham que gestação é igual carregar uma bola na barriga, etc. Sabe, o player, o craque de futebol jogando a bola. Ela acha que é a mesma coisa, não tem nada. Eu tiro isso, né? Com o pé nas costas. E não é assim.
Aí ela cai na escada, escorrega no banheiro. Aquilo lá cria problema no ferro. Que só mais tarde aí começa a aparecer, que a pessoa não sabe. E outra coisa, uma boa parte das mães não fala o que aconteceu com ela. Se ela fez qualquer traquinagem escondida, fumou escondido, caiu escondida, qualquer coisa, ela não vai falar o que é. Para eles não acusar, ô mãe desnaturada, ninguém vai falar isso. Você está entendendo como é que é? Então a pessoa esconde. Essa educação é que eu acho mais séria, porque isso vem antes do processo da amamentação. Entende? Gestação, o período de gestação. A mulher tem que lembrar que no período de gestação é aquilo que algumas gostam de falar, né? Ela entrou no estado mágico. Isso é o ideal. Chega para ela e fala assim, ó, você está no estado mágico, você vai ser reprodutora. Pensa, você vai contribuir para a humanidade. Vai nascer gente, não é cachorro, não é gato, não é tigre. Gente. Você vai produzir gente. Então tem que colocar isso na cabeça dela, vai começar a pensar e dar valor para a maternagem que ela tem. Que às vezes ela não tem noção nenhuma disso. É uma fêmea que está no mundo. Está entendendo? Está parindo, não quer saber. Igual a cadelinha, não pode. Então o problema é acordar. Acorda, vê o que é que está se passando. Agora, uma pessoa que está carregando alguém junto, precisa de olhar tudo. E não pode ficar só em filme americano. A hora que a mulher fala, olha, fiz o resultado. Ah, não diga. Então nós estamos esperando. Aí veio, o cara já está começando a querer escutar a barriga da mulher. E não tem nada, o negócio está só começando, não tem nada. Isso é filme americano. Isso eu vi um filme americano que chama A História das Coisas, que é um filme até da listinha do pessoal que estuda essa parte de ambiente, meio ambiente, né, ecologia. E lá falava que o leite materno é um dos alimentos mais contaminados, né, pela alimentação americana, hoje tem muita química. Eles têm razão. E aí, o que eu queria perguntar... McDonald's. O que eu quero perguntar de fato é se para selecionar a doadora do leite é o mesmo processo rigoroso como é para selecionar um doador de sangue? Olha, isso aí varia o lugar. Eu já vi lugar que é o seguinte, a mulher entrava com leite lá, eles davam porque não tinha outro jeito, estava todo mundo morrendo. Isso aí precisa de ver o nível. Dos males o menor. Tem que ver como é que é. Entendi. Tem coisa do arco da velha, precisa de ver como é que faz. Mas então, chefe, o que tu mandas? Professor, aqui quanto a esse déficit, né, que você coloca, que são 450 mil litros, é só em 2000, né? Para atacar esse déficit, o que seria? Em abril de 2000, o déficit de leite materno no Brasil é de 450 mil litros por ano. Isso. Hoje eu não sei. Imagina. Tem que examinar. Agora, isso é falta do quê? Conscientização? Ou uma ação governamental? É falta mesmo de civilização, é falta de educação, é falta de tudo, né? Porque se uma pessoa vai colocar gente no mundo, a primeira coisa que ela tem que ver é sustentar essa gente, né? Quem vai aparecer. Maternidade é uma das coisas seríssimas que tem. Uma mulher arranjou uma gravidez, ela está presa no mínimo durante 2 décadas. Se ela arranjar 3 ou 4 filhos, ela está uma creche pronta. Ela tem que cuidar de uma creche durante mais de 20 anos, uns 25 anos. Sim. É a vida. Então a mulher tem que se conscientizar dessa realidade. É duro, mas é o jeito. Agora, o que é que está perturbando você? Não, agora outra coisa, outro departamento mais focado em banco mesmo, né? Hoje até a gente vai ter aquela reunião do grupo, né, Cosmovisão, e existe assim, tem uma curiosidade se algum amparador, ou você já viu os efeitos dessa crise, A crise, para mim, eu já falei isso desde o ano passado, que tinha uma crise, a bolha ia estourar, mas não ia ser bolha igual às outras, ia ser pior do que 1929, e isso só ia melhorar lá para 2010. Eu continuo com a mesma afirmação que eu estou falando. Agora, do jeito que está aí, a bolha hoje, pouco a pouco, todas as autoridades já estão começando a reconhecer que o negócio é sério. Sim. Agora, o que se passa? É mais sério que sempre falaram. Por quê? Os americanos sempre, o Wall Street, você sabe, eu estudei com gente lá do Wall Street para fazer stock market. Então eu sei como é que é. É muita aventura, é muito jogo. O Wall Street, Las Vegas, eu não achei muita diferença.
É muito parecido uma coisa com a outra. Tudo é um processo de jogo. O americano, dentro do capitalismo selvagem, ele só pensa em cifrão. É o que eu chamo de dollar sign, quer dizer, o sinal do dólar, entende? O cifrão do dólar. Eles só pensam nisso e não quer saber. E é do momento. Não quer saber o que vai acontecer. Então, dá nisso. Você quer coisa mais besta, que eu estou vendo isso já há muito tempo lá nos Estados Unidos. Tinha aqueles caras, como eu vi, por exemplo, na Califórnia, a turma de mexicano que ia para trabalhar, para colher moranguinho, por exemplo, numa certa época do ano, mais ou menos nessa época, assim, etc. tal. E aquele povo só vinha aquele monte de gente de ônibus, depois ia embora. Agora, muitos desses acabavam ficando por ali, depois começaram a dar os processos de Tijuana. Eu conheci Tijuana, vi esse negócio todo. O negócio dos imigrantes entrando, aquele negócio que o Bush está dando conta lá, fazendo até muro contra eles. Agora, eles começaram a arranjar dinheiro e os bancos começaram a financiar essas pessoas, arranjando casas, apartamentos e tudo para esse povo. Sendo que eles não tinham nem dinheiro para comer do dia. Onde é que eles iam pagar aquilo? Como é que ficava? Alguém ia levar na cabeça. Agora, quando aquilo começou a amontoar, cada vez mais acumulou todos os processos, isso aí tinha que estourar um dia. O Grispan, ele falava as coisas, falava assim, esse homem é uma múmia. Eles deixam esse cara, falam que ele é o mais genial de todos. Isso é uma múmia. Ele não está falando nada, ele está vendo tudo. Na última hora ele vai tirar o corpo fora e vai deixar a casa estourando aí na mão de quem pegar. Ok, o que aconteceu? Eles agora estão começando a condená-lo. Que ele devia ter alertado o povo, devia ter feito, não fez nada. Agora, ó, americano, tá certo? Wall Street. Agora, que nem você falou, pelo até o discurso do Bush, dá a sensação que era pior do que ele estava falando, né, o problema mesmo. O problema é muito pior do que tudo que eles falaram até agora. Quando eles falaram que ia dar 700 milhões, eu falei assim, tem que ser no mínimo 1 ou 2 trilhões para começar a consertar isso. Eles agora já acrescentaram, parece que o que já deram até agora já passa mais de 1 trilhão. Sim. Entendeu? Agora, por exemplo, o cara mais vivo aí, que viu o negócio mais rápido, foi o Flash Gordon. Entendeu? Que é o chefão lá da Inglaterra atualmente. Ele tirou logo, passou, foi para a rua, acertou as coisas, começou a ajudar o problema do dinheiro. Deu exemplo à opção de gente. Então a turma da Europa é mais viva. Eles não estão com tanta coisa. Pode ser que eles vão salvar essa situação. Agora, de qualquer maneira, eu já esperava que isso fosse acontecer, porque o Império Americano, a hora que eles elegeram o Bush, eu falei assim, é o início do fim. Depois de 8 anos, isso tinha que acontecer, não tem jeito. Porque na hora que a cabeça está corrompida, todo o resto do corpo corrompe. A vida humana é assim. Se você tem uma patologia na cabeça, tudo mais fica patológico. Você está entendendo? Se a presidência está corrupta, é o caso do PT no Brasil. A hora que a presidência, junto com o partido da presidência, está tudo corrupto, mensalão, aquele negócio, assim, ó, vai aparecer tudo quanto é barbaridade no Brasil. Olha o que está acontecendo. Olha o Rio de Janeiro, virou um caos. Como é que está? Olha São Paulo como é que está. Isso tudo tem influência também de Brasília. Agora, isso a gente pode estudar assim, multidimensionalmente, que é um efeito do processo ecológico, do capitalismo voraz, desse processo. Não, o problema é a fartura. Nós vivemos numa época de muita fartura. Os Estados Unidos tem 40 países, isso ó, já há dezenas de anos já as autoridades já falavam isso. Tem 40 países que trabalham para manter o conforto dos americanos. Então é isso. Você tem que examinar isso. Chegou, agora parou. Não dá para ser mais assim. Por exemplo, não dá. Você já pensou a loucura que eles pagam esse CEO, esses executivos? Sim. Uma loucura aquilo. É um absurdo. Agora, eu sempre achei que tem 2 pessoas que recebem dinheiro demais, que são tudo doido. Primeiro, o jogador de futebol. Segundo, o CEO. Eu acho esse povo tudo doido. Porque isso não dá certo. Olha o jogador de futebol. Quando isso aí não morre mais cedo, fica rico de uma hora para outra, fica tudo doido. Porque eles pagam demais. Agora, isso é lei antieconômica. Isso é contra o povo. A gente tem que lembrar. Quando paga um CEO um salário absurdo, aquilo vai fazer inflação. Isso é contra o povo, contra quem está pagando aí o imposto, o contribuinte. A mesma coisa, quando paga demais, a passagem, você está entendendo, de um jogador de um clube para outro, isso é contra o povo dos 2 países que estão fazendo o contrato.
Aquilo é contra todo mundo. Agora, veja, o jogador, coitado, ele não tem culpa. Agora, o CEO, ele tem, porque ele é consciente. Ele é intelectual. Ele é o cartola. O jogador não, é jogador, é o operário, é o braçal, é outra coisa. No caso aí, não é o braçal, como diz o cara lá no Rio, é o pernal. Quer dizer, o jogador de futebol ele não é braçal, ele é pernal. Tá certo? Então, mas é operário. Agora, então, pelo que você viu, até você teve contato, né, com bolsa e tudo, agora talvez seja esse momento de ajuste, né, seja mais real. Não, mas eles vão demorar demais, porque o americano, eu expliquei isso aqui já na abertura. Eles nunca agem na hora que precisa. Entendi. Eles vão levando devagar e sempre, vamos deixar como está para ver como fica, vamos aparpar. Você está entendendo? Essa história eu conheço. Eu vi isso tudo em Wall Street. Eu estudei 2 lugares de economia. Os americanos ficaram com pena de mim e falaram assim, ó, você é muito bobo em economia, você só sabe dar as coisas. Você não sabe reter nada. Nós temos que te levar para você entender como é que faz isso. Porque senão você vai deixar isso foi no movimento espírita. Você vai deixar esse movimento espírita, vai doar tudo que você tem, você vai ficar como? Assim, ó, eu tenho confiança em mim. Qualquer coisa que eu fizer, eu sou capaz de fazer dinheiro. Sem fazer qualquer desrespeito, abuso, desonestidade contra os outros. Mas eu falei assim, não, você tem que dar um jeito. Aí me levaram para o Wall Street para me dar uma geral sobre o processo de leitura de balanço, de empresa, como é que joga na bolsa, como é que é o stock market. E depois me levaram para ver isso na prática no Wells Fargo Bank. O Wells Fargo Bank é de tirar o chapéu, as coisas todas que eu vi lá. Você está entendendo? Então eles me deram uma instrução muito séria, em particular, sobre isso aí. É como se eu tivesse tido preceptor durante uma temporada. Isso foi em New York e foi em Los Angeles, na Califórnia. Você está entendendo? Sim. Isso me ajudou demais. Quando eu comecei a fazer dinheiro no meu consultório, pela primeira vez, recebendo dinheiro em medicina, lá em Copacabana, em alguns meses eu fiz meu pé de meia na bolsa. Está entendendo? Entendi. Meu pé de meia para valer. Quando eu estava completando 36 anos, eu já tinha 1 milhão. Olha, eu tinha doado tudo. Eu tinha conservado apenas um apartamento no Rio para mim. Não tinha nada. Eu doei tudo lá em Uberaba, as coisas todas que eu tinha. Agora, a gente, quanto mini peça, né, dentro desse maximecanismo, é confiar nesse maximecanismo, é pensar positivo, é confiar, pensar positivo, resolvam. Mas sempre lembrando que você é uma consciência que pensa por você. Nunca esquecer do princípio da descrença. A gente tem que interpelar até o amparador. Nunca ir no bico só porque você ouviu falar, só porque está escrito, só porque alguém falou no rádio, ou só porque o professor está falando para você, ó, banana professor. Sim. Tem que interpelar tudo, tem que interrogar tudo, tem que questionar tudo, fazer reputação de tudo. Essa é a vida. Entendi. É o meu caso. Nunca você vai me mostrar uma coisa nova que eu vou falar, não, estou de acordo. Não, calma, deixa eu estudar. Se eu não sei, eu falo assim, eu não sei, não posso te dar opinião. Agora, se eu sei, eu te falo também na hora. Não, pode parar por aí que eu já sei onde é que vai dar isso. Sim. Eu já corto a palavra para não perder tempo com as coisas. É o rebarbativo. É coisa já passada, ultrapassada, superada. Entendi. Tá certo? Ok. Mas então, Eliel. Sr. Valdo, na página 77, Fatologia, só queria entender um pouquinho melhor, do contexto da bioenergética, a absorção energética simpática. Isso se dá da mãe para o filho ou para ambos? Não, o que dá mais mesmo é da criança, porque ela não tem ainda um corpo na mesma estrutura que a mãe tem. A mãe é a doadora, a criança, o bebê, é o receptor. Então a coisa mais séria é a absorção que o bebê faz do processo da mãe. Foi o meu caso com a dona Yaya. Aquilo melhorou. Meus processos pulmonares, o problema da cabeça, aquilo tudo se reajustou. Aos 11 meses, eu já estava equilibrado, não chorava mais, não tinha mais nada. Estava um menino já mais ou menos bem. Ainda está tudo ainda alterado. Porque você pensa bem, a hora que quebrou a cabeça de uma criança que acabou de nascer, todos os próximos meses ela vai crescendo cada vez mais. A caixa craniana se expande. E aquilo tudo quebrado, raciocina como é que passa uma criança. A maioria ainda não entende bem isso. Se ter estudado muito o processo de puericultura, pediatria, essa coisa toda aí, principalmente obstetrícia. Mas aí no caso, por exemplo, a sua reabilitação se dá ao processo energético, como é que agora, isso aconteceu? Uma coisa esquisita, eu só quero lembrar, eu falei aqui o negócio dos 11, né? Aos 11 meses eu fiquei bom. Sai dessa.
Só mais tarde, muitos anos depois, que eu comecei a pensar, não, essa também é demais, né? Aos 11 meses. Minha mãe que falava, não, você chorou até os 11 meses. Quando completou 11 meses, você melhorou. Entendi. Você está entendendo? Agora, melhorou assim, não chorei mais. E aí ela falou assim, daí em diante também você nunca mais chorou. Parece que você chorou tudo que tinha que chorar naquela ocasião. 11 meses de lágrimas, depois não tem mais nada. Entende? Outra coisa, eu era um menino alegre depois disso. Todo mundo gostava de mim. Eu tinha contato. Eu queria saber das coisas, né? A cabeça já estava funcionando. Então, tinha um monte de apelido, todo mundo me dava apelido. Devido ao processo de estar perguntando as coisas, mexer. Cada apelido que eu tenho, agora o apelido meu sério é Zuzu. Esse é que pegou. Mas esse quem criou fui eu. Que eu estava no braço da minha mãe, quando mostraram as coisas, eu comecei a falar Zuzu, Zuzu. Então eu falei assim, ele está querendo falar, talvez seja Jesus, ou qualquer coisa, mas não era. Mas não era, era um negócio do chinês lá, que o nome era Zuzu, entende? Agora, na criança, ficou aquilo. Então eu falei, não, isso aí é o Zuzu. Então, o Zuzu fica por isso. Eles sabem, em Minas Gerais, eles dão apelido para todo mundo. Uma coisa, a gente deve evitar o apelido. Isso é uma coisa negativa. Isso deprime a personalidade da criança. Isso não é bom, não. Deve colocar o nome exato e chamar pelo nome exato. Eu admiti isso mais tarde. Lá, com os professores, a coisa toda que eu fui ver com calma. Que era apelido demais, que eles davam tudo quanto era jeito. Agora, o maior apelido que eu tinha, que era o mais sério, era o homem mais rico da região, que me chamava de Vieirinha. Que era o nome da minha família, Vieira. Então eu era o Vieirinha, porque o meu pai era o Vieira Bravo, o Vieira pai. Então eu era o Vieirinha, porque eu era o filho, né? Naquela ocasião. Então o cara era o mais rico, então ele gostava de mim. Me chamava, é o Vieirinha, chama o Vieirinha, ele resolve. Eu era menino, mas fazia entregava as coisas, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Estou fazendo só uma hipótese, tá? Se o serenão, ele já ressomou. Naquele momento que ele era bebê, ele já tem um nível de lucidez maior. Mesmo assim, ele teria essa absorção de energia simpática com a mãe? Ele precisa por causa do corpo, né? Mas do ponto de vista energético. O serenão, ele procura se equilibrar ao máximo dentro da fisiologia do corpo que ele vai ter. E ele procura evitar de chamar muita atenção. Porque senão ele supera o trabalho que a mãe deve ter com ele. Você está entendendo? Ele não vai chamar atenção para isso. Vai ficar no anonimato. Lógico, anonimato já começa cedo. Agora o nível dele é de lucidez cada vez mais. Pensa bem, esse negócio da pessoa ter lucidez até no período fetal, como é que fica? Isso para mim é o top, é o máximo. Dentro do problema, por exemplo, ele teria a condição até de inverter a situação, energeticamente, mas ele não iria fazer. Ele pode derrogar as leis intrafísicas, como nós chamamos, mas ele não vai fazer, ele vai com calma. Agora, o poder é o seguinte, o que é que eu falo? Essa nossa vida é uma vida energética. Quem souber aplicar bem a energia imanente, que é essa que nós chamamos aí, quando se aplica a energia consciencial, pessoal, individual, pronto, ele domina tudo aqui nessa dimensão. Esse é o caminho. É o jeito. Tranquilo. Mas então, Fafá. Boa tarde. Boa tarde. Professor Valdo, na página 79, parágrafo número 11, 11º, o senhor fala ali de assistenciologia. Okay. 79, o primeiro... Parágrafo 11º, né? Sei. Assistenciologia. Assistenciologia. A assistencialidade cosmoética promove a transição da má intenção patopensênica para a boa intenção ortopensênica, até mesmo para quem se relaciona com o banco de leite humano. Pois é, a minha pergunta é nesse aspecto seguinte, qual é o aspecto que faz, aonde pega, qual é a característica, qual é o aspecto que faz com que a pessoa mude efetivamente a intenção? Porque no dia a dia... quando ela recebe algum esbregue, ela recebe um contra-vapor, quando ela alguma coisa que dá o contra ela e que chateia alguma intenção ou algum apetite dela, algum instinto, ela aí recebe o esbregue, arranja um calombo na cabeça, alguma coisa, ela leva aquilo mais a sério.
Tem gente que só funciona sob muita pressão. Então, precisa de ver. Na verdade, nós podíamos dizer que todo mundo funciona sob pressão, que varia o percentual da pressão que a pessoa precisa. Uhum. Entende? Agora, o ideal para nós é você chegar a um ponto que você não precisa mais de pressão. Você vai funcionar por si mesma. Você vai ser autossuficiente, você vai superar a situação por si. Esse é que é o ideal. Uhum. É o que nós nos batemos muito aqui nisso. Sim. Porque por detrás de todas as ações sempre tem, né? Nem sempre a intenção está 100% lúcida, né? E às vezes a pessoa não tem lucidez, às vezes ela está apenas apalpando, ela está fazendo uma experiência para ver o que vai dar. Existe muita coisa que às vezes a pessoa está só no entusiasmo, ela não ponderou aquilo, ela não fez reflexão. Isso é da natureza humana, a gente tem que descontar, tem que ver. E o senhor falou uma vez de megafraternidade, né? Sim. Então, um dos aspectos mais sérios que tem que ser qualificado é justamente o aspecto da lucidez. A megafraternidade é 100% aquela que tem como princípio que aconteça o melhor para todos. Entende? Isso é que é o sério. Agora, para entender isso, eu preciso ter uma cosvisão. Sim. Cosvisão é aquele negócio que eu desejaria, por exemplo, fazer um curso de cosvisão. Lá, colocar o Roberto Almeida tomando conta do curso. E a gente arranjar uma luneta e vamos dizer assim, microscópio, e dar para cada aluno. Para eles começar a estudar o que é a cosvisão. Então, no microscópio, ele ia ver a vida microscópica. E no telescópio, a luneta, ele ia ver como é que é o negócio grande. Então, falar para ele, você está no meio, você tem que ter cosvisão a partir do meio. Ver o pequeno, ver o grande. Desde a nanotecnologia até o processo da astronomia biológica, ou bioastronomia, que é aquele negócio grandão, que é a vivência sideral, interplanetária. Nós vamos ter que trabalhar nisso cada vez mais. Toda pessoa que for começar a estudar mais astronomia, ela está com futuro, essa não vai perder. Na próxima vida isso vai servir para ela. A astronomia é uma grande coisa. Okay. Eu vim falando isso aqui com o nosso Jânio, sobre esse assunto, e o Roberto também. Então, a astronomia é uma coisa de seguro. E outra coisa de segurança também é a nanotecnologia. Vale a pena estudar. Ok. Tá ok? Mas então, Alexandre. Professor Valdo, ainda em relação a essa, o senhor contou do desenvolvimento precoce assim, que o senhor teve devido ao processo do nascimento, né? Dá para dizer que isso predispôs a sua INVEX depois na adolescência? Essa questão não. Teve uma relação? A minha INVEX foi devido à retrocognição. Se você pensar que a retrocognição predispôs a INVEX, sim. Agora, que esse processo meu, do parto laborioso e tudo isso predispôs a precognição, sim. Então, primeiro é o parto, depois a retrocognição, depois o processo da INVEX. Mas não é só a INVEX. Depois, o curso intermissivo com o meu período intermissivo. Que eu comecei a lembrar de muita coisa, as coisas sérias. E uma coisa muito séria que eu queria falar para vocês, que às vezes eu evito falar nisso, mas é sempre bom, porque hoje nós já estamos falando muito em retrocognição, tem um laboratório de retrocognição. Uma das coisas mais sérias que tem, para a gente analisar bem o que é retrocognição, é comparar as pessoas que nós temos aqui com aquilo que a gente lembra. E procurar encaixar as personalidades. Quem é quem? Dentro dessa elencologia do cast, das vidas anteriores, da vida atual, quem é quem? Quem é aquele ator ou aquela atriz que já fez vários papéis? Isso é uma das coisas mais sérias que tem. É assim que a gente descobre o processo da personalidade consecutiva. Entende? E você também vai ter uma noção mais ampla da vida de uma pessoa aqui, baseada nas vidas anteriores e naquilo que ela pode ser na próxima. Isso aí, em matéria de conscienciometria, de consciência-terapia, de cosmofisiologia, é uma loucura, né? É isso que eu me bato aqui com vocês. Aí, se vocês forem examinar, vocês vão ver por que eu repito tanto certas expressões dos verbetes. Que é para aquilo ficar até a pessoa... Senão não adianta. Vocês estão vendo o que a Ludmila falou aí da turma que ela atende? Não adianta, ela fala, não resolve.
Olha o meu caso, em Copacabana, com aquelas moças, não vão à praia, entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, não vão, isso piora a sua pele, você então loirinha desse jeito, você vai ficar velha em pouco tempo. Não adiantava nada. Às 11 horas está aquele povo, tudo indo seminu, para receber aquele sol do Rio, que não é fácil o ano inteiro, em Copacabana, em Ipanema, tudo isso. Lá pela Santa eu desisti. Agora, minhas enfermeiras já tinham falado. Eu tinha uma enfermeira que era bem mais velha do que eu. Ela já tinha trabalhado em vários hospitais do Rio. Ela falou assim, doutor, está chovendo no molhado. E ela tinha razão. Entende? Então, o senhor falou da retrocognição, né? E como é que foi a relação dessa retrocognição com a Invex, assim? O que foi o fator? A Invex é o seguinte, eu comecei a ver como é que era a situação e comecei a ter uns processos parapsíquicos de lembrança específica, determinados locais, a parte da historiografia minha, do passado, minha holobiografia. Então comecei a ver como é que eu reagia e de que modo que eu era. Que eu queria saber, que eu desde pequenininho dei conta no meu pai, na minha mãe, que eu queria estudar era o processo da cabeça, que é o problema do conhecimento, a cognição, que é o mental soma, que eu chamo hoje a consciência. Eles querendo que eu fosse artista disso, artista daquilo, eu falei, não vou mexer com isso. Meu problema é por aí. Então, aquilo tudo começou a bater na minha cabeça. Eu fui crescendo e falei assim, como é que é? Eu vou estudar o quê? Como é que eu vou estudar a cabeça? Como é que eu vou estudar o conhecimento? Aí eu comecei a ter aquela visão com as coisas todas. Aos 13 anos, eu comecei a ter o processo de psicografia. A psicografia me ajudou, porque eles davam mensagem. E eu olhava aquilo na minha frente, as coisas funcionando. Você está entendendo? Eu via que o negócio não era meu, eu ia ponderar aquilo, muita coisa eu admitia. Com o passar do tempo, isso me deu uma convicção muito grande. Aí eu comecei a ver como é que era o problema familiar. Por quê? Aos 12 anos eu saí da minha terra e fui para Uberaba. Foi aí que eu comecei a ver o que é isso, que é chamado de sociologia, como é que é o convívio dos outros. Eu não tinha noção de nada disso, ainda menino. Mas no internato eu comecei a ver quem é que era o mais rico, quem é que era o mais pobre, quem é que eles davam mais atenção, porque que era, o cara que era aleijado, o outro que era assim, o outro que era mais brilhante, o outro que não era. Eu e mais 35 alunos, para a gente ver quem é que era o artista, quem é que tinha tendência homossexual, a gente via tudo. Então, com isso, eu comecei a pensar. Casamento. Então, comecei. Teve uma vez que eu peguei um dos meus cadernos, que era caderno de capa dura, tipo livro, e comecei a anotar tudo o que eu via sobre casamento. E cheguei para os professores e perguntei, olha, onde é que eu posso estudar tudo sobre casamento? Eu falei assim, você quer estudar do ponto de vista de direito ou do ponto de vista civil, da pessoa, social? Eu falei, não, eu quero o social, não é direito, que eu não entendo direito. Então eles me deram, eu fui estudar. Aí eu comecei a estudar o tipo de casamento, o que era. Uma das coisas que eu já tinha estudado era a minha tia, que morava no Rio, que uma vez eu conversei com ela, eu ainda estava indo em Monte Carmelo. E ela estava com a ideia de escrever um livro sobre divórcio. Porque o primeiro casamento que ela casou foi com um dos grandes advogados do interior lá de Minas. Ele chamava Dr. Carlos Piero Setti, que era de base italiana, mas era um grande advogado. E a minha tia, que era muito viva, queria escrever, depois que ela se divorciou dele, queria escrever um livro sobre divórcio, que ela era muito do feminismo, essa coisa toda. Agora, depois ela foi para o Rio. Então aquilo me chamou a atenção também. Como é que é o negócio do divórcio? No livro dos Espíritos de Allan Kardec já falava que o divórcio é uma coisa boa, que deve ser feito, que ele existe e tal. E ele já falava que era a favor do divórcio. Então eu comecei a estudar isso tudo. Aí eu comecei a ver que as pessoas do movimento espírita, isso depois que eu saí de Uberaba e comecei a viajar, ia em São Paulo, vinha no lugar, fui a Buenos Aires, todo lá, entende? A gente começou a ver aquilo, mas um pouco antes mesmo, eu comecei a ver que havia muita dissonância, muita coisa atrapalhada nesse negócio. Pelo seguinte, o povo só chegava no movimento espírita quando já estava com a vida firme, conformada, aposentado, tudo feito, o cara já tinha um livro escrito, já tinha plantado um pomar e já tinha o livro, o filho já feito. Era assim que eles falavam. Aí eu comecei a falar, não, mas o negócio está errado.
E comecei a lembrar de minhas vidas, que a gente fazia inversão. Então, você tinha que inverter. Em vez de esperar a aposentadoria, você começar na adolescência. Aí eu comecei a ver, esse é o fator. Aí as coisas todas vieram na minha cabeça, o processo de curso intermissivo, os negócios todos a partir disso. Agora, o negócio todo começou quando eu vi aquelas observações do movimento espírita. Todo mundo que chegava, aí eu cheguei para os mais velhos lá e começava a falar, vem cá, como é que é esse negócio? A pessoa só deve começar a fazer assistência para os outros quando ela se aposenta? Eu falei assim, não, meu filho, o problema é quando o povo faz isso, eles não estão dando nada. Eles estão deixando que não conseguem carregar. Eu nunca pude esquecer essa frase. Quer dizer, as pessoas só começam a fazer assistência quando estão na aposentadoria, que elas já estão vendo que estão na fase final da vida, ela tem que distribuir, porque sabe que não vai poder carregar nada com ela. Então, para fazer bonito, para melhorar o ambiente social dela, melhorar a atmosfera de vida, ela começa a distribuir as coisas. Então, aí é que muda, vamos dizer assim, o legado que ela tem, faz um novo testamento, entende? Eu falei assim, isso está tudo errado. O negócio é o jovem começar a fazer assistência. Porque ele ainda não tem tudo para dar, e ele já começou a dar, nem que seja conhecimento, cognição, orientação, enfim, isso que eu chamo hoje de esclarecimento. Então a coisa mais séria da INVEX é o esclarecimento. Pensa nisso. Se você pensar, Alexandre, você vai entender isso tudo que nós estamos falando. O problema é a TARES da INVEX. É o inversor tarístico, que é totalmente diferente do reciclante aposentado taconístico. Você está entendendo? Porque aquele cara, ele não pode carregar as coisas. Como é que ele vai levar os terrenos que ele tem, as casas que ele tem, as ações que ele tem? Não dá. Então ele começa a distribuir, porque ele sabe que não pode carregar. Ele não está dando nada. Você está entendendo? Ele não está dando. Essa doação, ela não é lícita. Ela está atrasada, está errada, está furado. A intenção foi essa. Então, a verdadeira doação é aquela que você deu espontaneamente, você não está fazendo negócio com nada. Agora, veja, essa última doação do aposentado, que está dando os bens dele, o patrimônio dele, mostra que ele está fazendo um negócio. Por quê? Ele está criando simpatia em torno da personalidade dele e da memória dele. Você está entendendo? Então, são esses caras que fazem um túmulo antes de morrer. Na Uberaba, eu fui lá para ver vários túmulos do cara, inclusive com um eu conversei com ele. Não, meu túmulo já está aqui. Eu encontrei o cara no cemitério, eu estava visitando o túmulo dele. Agora veja, um túmulo todo bonito, um mausoléu, tudo arrumado lá dentro. Eu falei assim, ó, só falta ar-condicionado. Eu falei para ele. Entendeu? Então são as bobagens desse jeito. Outra coisa, depois eu fui estudar o negócio da criogenia, que era o pior ainda que o túmulo. É a vida. Tá certo? Mas então, Lócio, está na hora. Pode pegar aí. Bom, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para fazer a divulgação referente ao tertuliário e o Amigos da Enciclopédia. Inicialmente ao tertuliário, e todos os dois projetos eles estão diretamente interligados, em função daqui da enciclopédia, da Conscienciologia. O tertuliário nós estamos na reta final. Alguns de vocês aqui têm visto já sendo colocado isso ao longo das tertúlias, os teletertulianos também. E hoje nós estamos necessitando de em torno de R$150 mil para fechar as obras do tertuliário. Então nós estamos chamando isso da arrancada final. E a proposta é que a gente consiga aí 15 pessoas que possam doar R$10 mil cada uma, ou seja, 15 cotas de R$10 mil. Ou também pessoas que não tenham esse valor todo, mas possam se juntar com outras e aí chegar a uma cota de R$10 mil, ou qualquer outro valor. Mas a gente está fazendo isso para facilitar e que a gente realmente consiga levantar agora, rapidamente, esse valor. Nós estamos aqui, o Eduardo, o César, tem as ICs, de uma forma geral, estão todas participando, a Flávia está aqui também, a Côncius. Então é importante a união de todo mundo nesse sentido para que a gente possa conseguir levantar. Você quer comentar alguma coisa, César? Só gostaria de convidar a todos que não compareceram nas obras do tertuliário nos últimos tempos,
para dar uma passada lá, principalmente no local onde o professor Valdo vai dar aula, e olhar para cima, para ver a cúpula. Eu acho que vale a pena, a pessoa vai sentir as energias, vai se acoplar com o projeto e vai ter condições até de discernir melhor. Eu queria perguntar a vocês, tem muito cheiro lá? Por enquanto não, professor Valdo. Quer dizer que eu posso ir lá hoje? Pode. Ah, eu vou lá visitar. Ah, então? Eu quero ver isso. Hein? Tem. Você acha? Mas cheiro de quê? Cola? Ah, tem? Ah, então eu não posso. Tem cheiro lá, ô Pedro? Tem? Ah, então eu não vou, não. Então, olha, quem tem alergia não deve dar, não, tá? E, gente, a inauguração está prevista para o dia 30 de novembro. Então, quem está em casa e pretende se organizar, pode vir. Vai ser inaugurado no dia 30 de novembro, final desse próximo mês. Gente, só lembrando aqui que mesmo quem não pode doar 10 mil, a gente tem mais ou menos aqui 200 pessoas, né? Sei lá, se 150 pessoas puderem se associar ao programa, a gente praticamente termina a obra. Então vamos nos conscientizar, quem puder, a gente se esforça, se a gente não puder pagar as 12 parcelas de 60, vamos fazer uma proposta aí para o pessoal, olha, eu posso pagar 20 de 30, não sei. Mas vamos ver se a gente se conscientiza, já que a gente chegou agora no final, para terminar todo esse trabalho com mais tranquilidade e serenidade. Porque falta pouco dinheiro, a gente conseguiu o pior, então vamos ver se a gente consegue inaugurar dia 30. Tem muita gente aqui, acho que algumas pessoas podem se associar e participar dos Amigos da Enciclopédia. Lembrando que o programa Amigos, ele vai estar direcionado para a sustentabilidade financeira do tertuliário. Então a gente vai estar sustentando o nosso próprio trabalho. Tá certo? E da enciclopédia como um todo, porque a gente quando fala em tertúlia, em verbete, a gente fala em enciclopédia. Então, a gente aí se conscientizando, colaborando para a gente poder continuar com o trabalho de forma organizada, como a gente conseguiu até o verbete 1000. Né? Parabéns para todos nós aí. Pessoal, vocês vão ouvir agora algumas pessoas que vão falar rapidamente 2 palavrinhas aqui para vocês. Nós estamos chamando aqui o professor João Bonassi, o professor Felipe Mansur, que é coordenador financeiro, junto com o professor Flávio Bononato, aqui do CAEC, o professor Pedro Fernandes. E aí vocês vão conhecer assim, algumas pessoas que são amigas da enciclopédia e qual que é a opinião delas em relação ao programa, que a gente tem falado demais, né? Então, vocês vão ouvir mais a gente aqui. Bom, pessoal, recentemente eu assumi o financeiro no lugar do Flávio, do Hernandes, estou junto com o Flávio aqui agora, e eu tive dando uma olhada aí bem minuciosa nos números do CAEC e acabei até me surpreendendo de alguns lados, porque aqui nós estamos num verdadeiro campus, né? Isso aqui é uma fazenda, isso aqui gera algum nível de custos, que quando eu fui ver os números realmente eu vi que é mais sério do que aquilo que eu pensava como um simples participante das tertúlias, né? Então trouxe alguns dados aqui para a gente ter uma ideia do que é esse processo aqui de custear uma obra, custear umas atividades como essa. Por exemplo, o custo de energia elétrica de todo o campus CAEC no mês de julho foi na casa de R$ 6.200. Se a gente comparar com o custo de energia das nossas casas, as casas da gente que deve custar o quê? 200, 150 reais de energia elétrica. Só o custo da tertúlia, holociclo e holoteca, que são as bases que fundamentam aí a enciclopédia da Conscienciologia, gira em torno de 39,5% desse valor. Então só o custo dessa atividade gratuita, que a gente participa todos os dias praticamente, está em torno de R$ 2.150. Com isso, a gente realmente precisa, para poder manter essa estrutura, a gente precisa que as pessoas que tenham condições, claro, se associem ao Amigos da Enciclopédia, porque é o Amigos da Enciclopédia que vai dar a condição da gente conseguir manter essa estrutura funcionando todos os dias. Tem um outro dado aqui, não sei se todos viram o Jornal Nacional essa semana, o pessoal nos Estados Unidos está vendendo casa a $1. E por que eles estão fazendo isso? A casa, quando ela é mantida parada, uma estrutura, qualquer estrutura que seja construída, ela gera gastos por si só. Não é necessário que as pessoas estejam utilizando um imóvel para que ele gere gastos. Então vocês imaginam um imóvel como esse aqui, no domingo, 200 pessoas vêm e utilizam. Isso por si só tem muitos gastos. Então são alguns dados para a gente refletir e ver que quem ainda não é amigo, se puder se associar, vai estar contribuindo diretamente com o programa da Enciclopédia da Conscienciologia. Gente, de forma bem objetiva, o projeto Amigos da Enciclopédia está englobando pelo menos 4 áreas prioritárias: holoteca, holociclo, enciclopédia da Conscienciologia e tertuliário. Então a pessoa que ajudar, ela ajuda diretamente nesses quatro frentes. Então ele é prioritário, é coletivo, é um projeto amplo. Então quem está em dúvida, investe, porque é investimento certeiro, investimento evolutivo, é investimento coletivo nosso. Então,
Quem está em casa, quem está aqui também, aproveita, prioriza. Momento agora, Natal está chegando, vamos mandar o presente da Conscienciologia. Eu acho que é por aí, são R$60 por mês, eu acho que isso não pesa no bolso de ninguém. O retorno que a gente tem com as tertúlias, com as informações, com todo o acesso que a gente tem nessa atividade, eu acho que não paga, não chega nem perto desses R$60. Eu acho que está na hora da gente começar a se unir, é a reta final, vamos em frente, porque com o tertuliário, acho que a gente vai mudar de patamar, acho que vai ser uma nova fase que a gente vai entrar dentro da Max ProEx, e esse gargalo tem que ser superado com a ajuda de todos. Vamos em frente. Gente, eu entrando aí na linha demagógica do que foi falado, eu quero agradecer todos aqueles que estão contribuindo para os amigos da enciclopédia, porque vocês estão pagando a minha mão de obra. Você não acha que essa é uma boa? Está de acordo? Está de acordo? Estão pagando minha mão de obra. Eu geralmente não cobro nada. Agora, nas doações, é o pagamento da mão de obra. Eu agradeço esse pagamento, tudo seriamente, vocês estão fazendo. Mas, olha, eu tenho aqui umas perguntas, eu não sei se eu posso ainda responder, vai? É bom? Em finalidade, na argumentologia, poderia explicar como o esperma pode assistir o ser humano? Sim. Esperma, em primeiro lugar, ele assiste porque sem o espermatozoide do esperma, nenhum ser humano aparece. Então ele começa a assistir por aí. Agora, o leite materno consegue sustentar. Mas agora, é o esperma, com o processo do óvulo, o espermatozoide, é que deslancha isso. Gostaria que relacionasse as pendências e conflitos conscienciais entre mãe e filho e a impossibilidade da amamentação por falta de leite. Olha, isso às vezes acontece, mas isso quase sempre hoje tem os recursos que a pessoa lança a mão, seja humanos ou seja artificial, para superar. Hoje já tem muita infraestrutura assistencial de puericultura no Brasil. De modo que o processo todo é sustentar, superar, ultrapassar essa condição. Agora, conflitos conscienciais entre mãe e filho, ou entre mãe e filha, isso é muito mais comum do que a gente pensa, mas é um problema que vem do passado. Quem tem que fazer a concessão maior é sempre o filho ou a filha. Por quê? Ela que recebeu o corpo e tem então que está sempre por baixo. O que dizer sobre a amamentação desde o nascimento até os 2 ou 6 anos de idade da consciência? Olha, eu sou contra essa amamentação prolongada. Parece que hoje já tem o critério certinho até uma determinada data que deve ir. Em casos excepcionais, às vezes, pode ter uma ou outra exceção. Mas esse negócio de estar amamentando, isso aí não dá certo. E outra coisa, a criança tem que começar a comer aquele tipo de alimentação, a dieta adequada, de acordo com aquele ambiente que ela vai morar, ou que ela vai viver. O senhor apoia a antimaternidade, mas teve filho. A mulher não pode fazer assistência, ficou grávida, ter filhos? Explica o porquê da antimaternidade. Primeira coisa, eu só me casei aos 42 anos porque eu precisava ter um filho. Eu cheguei à conclusão, porque eu não queria casar. Eu já era da antimaternidade desde pequeno. Eu vi tanta coisa errada com o negócio todo. Por quê? Porque a gestação consciencial, que é produzir ideia para melhorar outras consciências, é muito superior a uma gestação humana. A gestação humana é o seguinte, você põe uma debilóide fêmea e um debilóide macho. Deixa junto que pode nascer um debilóidezinho. Isso faz parte da gestação humana. Então isso é besteira. Agora, a gestação consciencial já exige mais coisa. Precisa de ter mais do que debilóide para funcionar em matéria de informação, de ideia, que a gestação consciencial é dar orientação, esclarecimento, educação para a vida. Isso é outra coisa muito mais séria. Agora, a antimaternidade. Se uma consciência hoje, uma mulher, ela já se sente capaz de trabalhar com mental soma, para que ela vai trabalhar com o subcérebro abdominal, que é onde que é feita a criança? Que é um processo vegetativo, instintivo, animal, totalmente primário, primitivo. Se a consciência dela já pode fazer alguma coisa superior à parte da animalidade, daquela fêmea animal,
e ela ser uma fêmea intelectual, uma fêmea evolutiva, uma fêmea cosmoética, isso é muito superior, a gente não pode, não dá nem para comparar. Então a gestação consciencial, ela é superior à gestação humana. Isso o povo tem que começar a entender. Quais as consequências para a criança que não é amamentada pela mãe? Olha, aí depende de cada caso, tem que examinar. De qualquer maneira, ela tem que ter uma infraestrutura de sustentação durante um determinado período para suprir aquela necessidade que é a nutriz natural, que a mãe não está podendo funcionar. Então isso tem que ver cada caso em si. Minha mãe nunca quis amamentar nem a mim nem a minha irmã, pois dizia que não gostava nem sentia-se bem com o ato. Tirando o fato de sempre ter tido diversos processos alérgicos, nunca tive problemas com minha inteligência, tanto que aprendi a ler e escrever sozinha. Gostaria de saber quais consequências emocionais do psicossoma que uma pessoa pode ter por não ter sido amamentada no peito. Haveria alguma sequela ou é bobagem? Olha, primeira coisa, em tese, depende de quais foram os suprimentos que a criança recebeu fora daquela alimentação que ela não teve. Quer dizer, não teve, então o que é que entrou na história? Se de ver o que aconteceu com o caso e ver o que deu. Às vezes pode ser que aquilo desencadeou um ambiente que tudo deu para trás. Se, por exemplo, a criança, durante a infância, teve uma série de doenças mais do que a média, aquilo mostra que talvez tivesse uma deficiência de infraestrutura, de imunidade, de imunologia e outras coisas de intoxicação na vida da pessoa. Aí tem que examinar aquele tipo de criança. Na Enencologia, página 78, poderia explicar sobre a consciência e a consciência eletronótica. Consciência é aquela consciência que está começando a virar gente. Ela ainda tem muito ainda o predomínio do processo da subhumanidade dentro dela. Vocês veem aquelas pessoas truculentas, certos marginais, criminosos que tem por aí. Só de se olhar para eles, você já vê, não, é um bicho, é preciso ter cuidado. Então, esse é o tipo de consciência que tem. Existem pessoas que são truculentas, abrutalhadas, são brutamontes. Existe muita gente ainda de bicho. Por quê? Todos os bichos estão crescendo. A situação é em evolução junto conosco. Nós temos aqui desde a bactéria até o leão, o tigre, o gato, a leoa, a onça. E assim é o processo também humano. A coisa vai pouco a pouco. Agora, a consciência eletronótica é aquela que tem a psicose do elétron. Ela só pensa no processo da matéria e dá valor. E para ela o ideal é fazer pesquisa apenas do processo material. Ela não estuda a si mesma. Ela não vê que é prioritário ela estudar o ego dela para ela melhorar, para poder ajudar os outros melhor. Então ela só pensa em eletronótica. Ou seja, é o elétron que ela é psicótica, só pensa naquilo. Então processo material. O nome que se pode dar para isso é da ciência convencional, a ciência materialista, a ciência, o que eles dizem aí, né, fisicalista, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, essas pessoas, nós temos que dar um jeito de ajudar, para que elas cheguem até a consciencialidade, que é o que nós estamos procurando estudar aqui. Por aí vocês veem que tudo que nós estamos fazendo um esforço enorme aqui no CAEC, é objetivando um jeito de fazer reeducação consciencial das pessoas, a partir da gente, para a gente servir de exemplo para eles. Esse é o caminho da mega fraternidade, do Estado Mundial, do futuro, querendo ou não, que pode ser daqui 10 séculos ou daqui 50 séculos, não interessa, o processo é que alguma coisa vai acontecer nisso tudo. De modo que eu quero agradecer vocês todos por terem me suportado durante 1000 dias, para nós trazermos os 1000 verbetes. Hoje é dia do meu reconhecimento a vocês todos. Eu já tirei meu chapéu, tá entendendo? Agradeço a cada um, toda a paciência que vocês tiveram comigo, porque eu vivo disparando aqui umas verdades relativas de ponta, que nem sempre as pessoas estão ainda muito preparadas para aquilo. Eu agradeço vocês, porque o nível tem melhorado demais nesses anos. Nós estamos, Kátia, mais ou menos caminhando agora para 6 anos nisso aqui, não é? Muito embora, oficialmente, com tudo registrado, é agora só 1000 dias, são 3 anos e lá vai fumaça só. Mas o problema é que eu já estou trabalhando há 6 anos. E eu só quero, então, na fase final, dar um pós-fácil, um pós-escritum. Daqui para frente, tudo vai ser diferente, vai piorar tudo. Em matéria de pesquisa.
nós vamos incrementar e fazer, vamos dizer, apertar a cabeça de todo mundo. Lembre-se, nós vamos ter um tertuliário amarelo, que é o espremedor de cérebro. Vocês se preparam porque os próximos 1000 verbetes é espremer o cérebro de vocês, mais do que eu consegui até agora, porque eu estou aperfeiçoando as técnicas. Muito obrigado. Pessoal, vamos então fazer a eleição. Hoje temos 20 verbetes novos e vou ler aqui brevemente as pontuações do dia. Tivemos 18 votos online, perguntas atendidas por professor Valdo, dos tertulianos foram 10, e também perguntas aqui atendidas dos tertulianos foram 10 também. O livro de presença hoje foi assinado por 130 pessoas. Temos 5 recados depois da leitura dos verbetes. Flávio, Asimbexis, Sandra Tornieri, Flávia Luimara e Rosemary Salles. Pessoal, eu vou solicitar para os recados serem breves, que a gente atrasou um pouquinho e ainda temos o bolo para comemorar. Então, cada um ser o mais breve possível. Então vamos à leitura, são 20 verbetes. Adorno consciencial, agenda vazia, amizade interativa, antidoutrinação, atrator, autodesassedialidade, autopensenização vigorosa, bagagem pré-ressomática, categoria da mini-peça interassistencial, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim large, consim problema, cuidadologia, deslanche existencial, evitação da evitação, flexibilidade cognitiva, hibernante. Quem são os recados? Bom, gente, o primeiro recado, boa tarde a todos, é que nós vamos ter em janeiro, do dia 20 a 24 de 2009 agora, o curso Formação do Infectólogo, que é o segundo curso, ou seja, a continuação da grade curricular da Sinvex. Esse é um curso inédito, está com um preço bastante especial. Nós vamos ter, aliás, nesse mês, no dia 31, vira a tabela, está R$420. É esse o preço até o final do mês. Tudo certo? Tá. O segundo recado é sobre o debate que hoje nós vamos ter, como todo domingo, das 15 às 17 horas. O tema é convivialidade cosmoética e, excepcionalmente, o local do debate hoje vai ser no discernimento, porque é uma parceria com o 11º Colégio Invisível da Cosmoética. Sandra? Então, o convite aqui é para o curso Desperticidade, que vai acontecer no dia 14 a 16 de novembro, aqui no CAEC, os EPICOMs, professor Moacir, professora Marina e professor Pedro Fernandes. É uma oportunidade para quem admite a possibilidade de atingir a desperticidade ainda nessa vida. Tá? Então, estão todos convidados. Bom, pessoal, lembrando que para chegar à desperticidade, né, a gente precisa do conscienciograma, certo? Foi falado bastante em reeducação. Então, o que nós temos para propor é um curso com 5 cobaia voluntária, onde você vai poder, em primeiro lugar, trabalhar a sua autorreeducação, a partir da autocrítica, heterocrítica. E nós vamos ter esse curso agora no dia 1º e dia 2, na Conscius. Nós só temos 14 vagas, então quem tiver interesse, nos procure e inscreva-se.
Tá. É uma atividade gratuita que nós vamos ter na sexta-feira da semana que vem. Faz parte do curso Formação de Autores. Nós vamos fazer um debate onde nós convidamos a equipe da Editares, a equipe do Conscienciografia em Debate, e a gente vai ter os autores da Unescom e a professora Malo como mediadora. Nós vamos estar discutindo sobre os desafios da escrita. Então, todos estão convidados, vai ser feito um sorteio e uma das pessoas sorteadas também vai fazer parte da mesa. E a gente gostaria de contar com a presença de vocês. 19 horas, sexta-feira que vem, aqui mesmo nesse auditório. Obrigada. Bom, pessoal, parabéns aí para todos nós. Mas nós temos aqui o nosso bolo, comemorando então o verbete 1000 da tertúlia. Convidamos a todos para participarem aqui ao lado na holoteca. E a tertúlia amanhã, então, teve o verbete. Ainda está... Só um minutinho. Vou fazer o meu voto, pode ser. Don't give up. Pessoal, atenção, o verbete para amanhã, a tertúlia será autodesassedialidade com 25 votos. Obrigado, boa comemoração para todos. Boa tarde.